E aí, galera, boa noite. Vamos Boa começar. noite. Obrigado, Rodrigão. Você sempre é eficiente. Vamos começar aqui mais uma das nossas lives. Agradeço a presença de todo mundo. Tá sendo massa, continua sendo massa essa troca de ideia, né, com a galera. Se meu áudio falhar, me perdoem, vai falhar uma hora. E a gente queria desejar uma boa noite aqui também para nossa convidada, Regiane Rios. Ela é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer por conta dessa loucura que está acontecendo no mundo. Fiquei muito surpreso com o trabalho dela e, junto com outros amigos aqui do grupo, nós decidimos convidá-la para uma troca de experiência também. Hoje, quem vai fazer esse papo com ela, né, quem vai mediar, somos Rafaela e eu, mas todo mundo pode ficar à vontade para conversar, para trocar ideia com ela. E é isso. Regi, bem-vinda. Boa noite. Eu gostaria primeiro de começar sempre com a sua apresentação e como é que você começou na fotografia. Jogue duro. Bom, eu comecei a fotografar de uma maneira acidental, né? Tem aqui até na live algumas pessoas que eu já trabalhei. Eu trabalhava em 2018 numa empresa do varejo aqui em Salvador, mas só que eu era muito infeliz. Eu tinha um cargo bom, eu era gerente de marketing na época, ganhava bem e tudo mais, mas só que eu era extremamente frustrado por diversos motivos. Entre eles, o fato de que essa empresa que eu trabalhava era moralmente, de uma forma também ética, extremamente confrontante com os meus valores. Então, a única forma que eu tinha de ser, digamos assim, de compensar o fato de que eu trabalhava num lugar que todos os dias me deixava muito mal, era consumir muito, né? Consumir muito, gastar muito e tudo mais, porque isso era uma coisa que me fazia feliz naquela época. E um desses dias em que eu saí para almoçar muito chateada por tudo que eu estava passando lá, e sem ter nenhuma perspectiva de resolver isso, eu acabei indo no shopping, fui almoçar no shopping, e falei, cara, eu vou comprar uma máquina. E não tinha nem motivo, porquê, nem para quê. Simplesmente, eu vou comprar uma máquina. O único contato que eu tive com a máquina antes disso foi numa aula de fotografia na faculdade. Eu sou formada em publicidade. E aí eu falei, vou comprar uma máquina, vou dar uma parte aqui em dinheiro, tem dinheiro sobrando, e eu tinha um compromisso, acabei não gastando com isso, e o resto eu parcelei. E aí voltei para o trabalho, no dia normal, dia 20 de dezembro de 2018. E aí trabalhei normal, a tarde toda, tudo mais, a máquina no carro. E aí no final do dia eu fui demitida. Aí a primeira coisa que eu pensei, tá que pariu, como é que eu vou pagar essa máquina agora sem trabalho? Ou com um seguro-desemprego ou com FGTS. E aí eu costumo dizer que a minha fotografia ela começou pela fotografia acidental, porque realmente foi um acidente eu ter começado a fotografar. Eu não tinha planos para fotografar. Antes daquele dia, não tinha pensado em fotografar nada. Foi simplesmente eu vi, estava em promoção, eu quis comprar, comprei. E aí eu me vi naquele dia com um problema, né? Porra, agora eu tô desempregado, tenho conta para pagar, carro para pagar, aluguel para pagar. E, e agora? E eu me deparei com o seguinte problema. Pô, eu vou ter que fotografar. Mas o problema é que eu não sabia o que eu gostava de fotografar, eu não sabia fotografar, e eu não sabia se queria fotografar. Eu tinha 3 problemas, 4, né? Porque eu tinha conta para pagar ainda, tinha máquina para pagar. E aí, nesse final de ano, eu falei, eu vou ter que usar essa máquina aqui de alguma forma. Aí viajei, já tinha uma viagem programada com alguns amigos para ir para Embaçaí. E aí fomos, tudo mais. Meu ano novo foi horrível, porque eu só pensava como é que eu ia arrumar emprego. Em janeiro ia ter carnaval para tudo, eu tenho conta para pagar, tenho essa máquina para pagar. Só me preocupava em como é que eu ia pagar uma coisa que eu comprei sem nem saber por que tinha comprado. E aí tirei fotos desse ano novo, né? E para minha surpresa, né? A história continua triste, porque as fotos ficaram horríveis. Uma pior que a outra, porque eu colocava no automático, ficava tudo preto. Não sabia como é que eu conseguia colocar no automático e mesmo assim a foto ficava ruim. Tentava no manual também, pior ainda. Ficava preto e borrado. Ficava uma coisa assim muito abstrata. Eu falei, caralho, eu comprei um negócio
que não sei operar, nem no automático funciona, não vou para o curso para aprender a fotografar, porque eu tenho prioridades nesse momento, que é sobreviver e arrumar um emprego. E aí, passada a raiva, a frustração, né, do ano, chegou 2019 e falei, pô, tô desempregada mesmo, tenho que arrumar alguma coisa para fazer, tenho que arrumar um emprego e tenho que fazer essa máquina ter algum sentido. Aí eu comecei, eu falei, cara, eu não vou pagar por um curso. Eu vou aprender alguma coisa no YouTube. Aí fui pro YouTube, fiquei lá tentando decifrar, estudar, e começou a sair algumas coisas. E aí passou a chateação primeira, né? Saiu a primeira parcela do seguro-desemprego. Eu falei, eu vou aproveitar e tirar umas férias. Umas férias, assim, arrumando emprego, né? Lógico que vai melhorar. Oi? Foi com vocês. Alguém Vazou. quer perguntar alguma coisa? Põe um áudio vazado aí, que alguém tá com o microfone ligado. Acho que tem. E aí, beleza, eu falei, eu vou para Lavagem do Bonfim. Eu não sou de Salvador, eu sou de Jiquié, então eu moro aqui já há 13 anos. E eu nunca tinha ido na Lavagem do Bonfim porque eu sempre estava trabalhando. Eu falei, eu vou aproveitar para fazer coisas que eu nunca fiz. Eu vou para a Lavagem do Bonfim e vou fotografar. Botei a máquina no seguro. Não pensei como eu ia pagar o seguro, mas botei. Porque também não podia perder a máquina, que eu não tinha nem começado a pagar. E aí eu fui pro Bonfim. E essa foi uma das primeiras fotos que eu tirei no Bonfim, né? Eu acho que Giga tem até uma foto parecida, que ele me falou que ele estava nesse dia também, e ele pegou essa mesma cena, que foi os meninos brincando no caminhão de bombeiros. A foto... Oi. Rapidinho, em algum momento passou em sua cabeça a possibilidade de vender a câmera para pagar esse monte de dívida que você falou ou não? Rapaz, passou sim. Passou, mas eu era muito curiosa com a máquina, né? Falei, cara, eu não vou vender um negócio sem nem falar assim. Eu tentei, fotografei e não gostei. Mas eu pensei realmente em vender, mas ainda bem que eu não vendi, né? Eu fui para o YouTube antes de pensar em vender. Vendi depois, mas vendi para comprar outro. Aí, essa foi uma das primeiras fotos que eu tirei. Foi lá na Lavagem do Bonfim, no caminhão de bombeiros que é perto do Atacarejo de Calçada. E essas fotos aqui também foram desse dia. Só que eu fiz todas as fotos na época e achava que, na maioria, assim, não funcionava bem, eu não gostava. Só que eu passei a revisitar as fotos que eu fazia e tentar outras composições dentro das próprias fotos. Porque eu acabei percebendo que a forma que eu fotografava em janeiro de 2019 era diferente, mas eu conseguia aproveitar essas fotos de alguma forma. Então, eu olhava para essas fotos e conseguia ver aquilo que eu via. Isso já no final de 2019. Eu propus para Marcão e para Rafa falar de identidade, porque como eu não sabia fotografar, não sabia o que eu queria fotografar, eu comecei a fotografar muita coisa, né? E essa foi a primeira festa de Iemanjá que eu fui, e eu tentei fazer alguma coisa mais experimentar. Falei, cara, eu não vou tirar foto de gente. E aí tentei fazer essas fotos, pegando recortes, na verdade, pegando elementos da própria festa de Iemanjá, para poder fazer uma representação disso, né? Não fazer da praia, das pessoas e tudo mais, é porque eu conheço a festa de Iemanjá como, né, participante, conheço como candomblessista, mas eu não sabia como era fotografar, então eu tentei fotografar de outras formas e buscar outras coisas, ver de outras formas. Só que aí eu descobri que eu gostava de fotografar gente. Todas as vezes que eu fotografava uma foto que não tinha gente, que não tinha pessoas, acabava sentindo falta de alguma coisa, de alguma interação, de alguma figura humana. Essa foto eu tirei nessa noite, né, do 2 de fevereiro lá, do Maracatu Ventos de Ouro, que eu participo também. Eu toco alfaia lá. Só que nesse ano eu ainda não tocava e foi a primeira vez que eu passei a fotografar no 2 de fevereiro. Essas fotos aqui, essas duas, na verdade, são fotos distintas, elas não são dupla exposição. Só que na hora que eu estava montando a apresentação, eu percebi que eu tinha muitas fotos parecidas, mas com movimentos diferentes. E que me dava, na verdade, outra leitura da foto. Aí depois eu até pensei que posso até
pensar nas fotos dessa maneira agora, emoldurar assim como se fosse um conjunto. Aí, tipo, são duas fotos, você juntou, assim, nem parece que é uma. Parece que faz parte. São duas fotos. Nessa época eu não sabia nem o que era dupla exposição, né? Aí depois que eu fui aprendendo e mais, mas eu gostei dela arranjada dessa foto, dessa forma para apresentação. Achei que ficou bonito mesmo. E eu comecei, na busca por o que eu gostava de fotografar, eu comecei a buscar, tentar entender quais eram os elementos que me traziam para a fotografia de uma forma próxima, né? Eu sou do interior, né? Eu sou do interior, então me atrai muito ir para feira, ir para mercado mais rústico, assim, feira livre mesmo, mercado do peixe, quando tinha mercado do peixe, né? Mas hoje, quando eu comecei a fotografar, não tinha mais, mas Água de Meninos, São Joaquim, Ceasa, também na minha cidade, né? Eu passei a fotografar também lá, na Feira Livre. E aí eu comecei a me aproximar mais dos elementos do candomblé, né? Porque eram figuras, eram elementos que eu tinha uma maior proximidade. Eu conseguia falar com mais facilidade porque é o que eu vivia mais facilmente. E essa foto aqui eu gostei muito, foi na festa de Iemanjá. Eu achei muito difícil fotografar na festa de Iemanjá, sempre acho, na verdade. Eu parei de ir fotografar, estou indo mais para curtir mesmo e para tocar agora no Maracatu. Mas eu achei muito difícil a primeira vez que eu fui, porque é muita gente, é muito fotógrafo, e às vezes as pessoas atravessam você, ou às vezes você está procurando uma cena, a pessoa entra na frente, você está compondo alguma coisa, as pessoas atravessam. Então tem muito assunto, tem muito fotógrafo, tem muita gente, e aí meio que você tem que saber também onde é que você pode entrar, né? Quais situações do candomblé, da Umbanda, você é convidado, né, em aspas aí, a entrar, porque não é tudo que você deve fotografar, você até pode fotografar muita coisa, mas algumas coisas você não deve. Essa foto já foi na Alvorada, foi a primeira vez também que eu fiquei até de madrugada, acordada lá, procurando coisas para fotografar, a própria experiência de amanhã na festa, né? E fotografando, eu comecei a descobrir que alguns tipos de composição, alguns tipos de enquadramento me interessavam mais. Então, eu comecei a perceber nesse processo de descobrimento do que eu gostava de fotografar, que eu gostava muito mais do plano detalhe. Eu gostava muito de mostrar os detalhes dentro de uma cena do que necessariamente uma cena inteira, né? Muito se fala que a beleza e a emoção se passa pelos olhos, mas eu penso que a emoção e a poesia das coisas, a beleza das coisas, você pode perceber de diversas formas, em diversos movimentos, em gestos e até em coisas que podem passar despercebidas. Essa cena foi de uma criança que estava chorando, porque estava muito cheio e tudo mais. Eles eram também do candomblé, ele estava parece com uma conta na mão na hora, e ela começou a chorar por conta da movimentação, de ter muita gente mais. E aí ele pegou, colocou ela no colo e falei, ó, que bonito, porque eles são negros e as roupas muito brancas. E aqui atrás dá para ver, né, que é a movimentação, na verdade, do 2 de fevereiro. Que já É perfeito, é perfeito. Eu sou apaixonada por essa foto e uma outra foto sua, mas essa aí tá incrível porque você trouxe um novo olhar sobre o 2 de fevereiro, sabe? De um ângulo que poucas das vezes a gente vê. Eu gosto, é o que eu disse, Rafa, eu gosto muito de buscar, na verdade, os detalhes dentro de uma cena, né? Algumas coisas, algo que possa me dizer além do que está sendo visto ali. Isso aí é uma relação de pai e filha, né? Para além de um homem carregando a criança, uma relação de pai e filha que nesse momento protege a criança de uma multidão, protege a criança de uma completa confusão, mas mesmo aí está na festa, é uma relação de afeto. Então, eu sempre busco, através desses detalhes, demonstrar, né, como é que eu vejo as relações. E meu terreiro é em Cachoeira, então eu acabo viajando muito para lá. E essa noite, na verdade, que eu passei em Cachoeira, essa noite que eu passei em Santa Mara foi porque eu tinha participado de uma festa do meu terreiro e eu não tinha dormido. E aí eu não estava me sentindo muito segura para voltar para Salvador dirigindo e acabei passando numa feirinha que estava tendo lá, tomei uma multa, inclusive, no dia.
Foi a noite mais cara que eu já tive voltando para Salvador. E aí eu achei bonito a disposição, né? Como é que esse menino estava lá. Ele estava olhando para as crianças que estavam no brinquedo. E ele aparentemente não tinha entrado e não estava participando da festa como as outras crianças estavam. Então, tem até um certo olhar de melancolia dele dentro da cena. Essa foto foi na mesma noite, eu não publiquei ela, porque eu acho ela uma foto que, apesar de política para mim, ela é um pouco também forte. Essa foto foi tirada no momento que a gente estava discutindo muito, né, sobre a eficiência de ter as pessoas armadas ou não, né, na nossa sociedade. E todas as pessoas que estão na foto são negros, né, e a gente sabe que a maior mortalidade, né, por arma de fogo são de pessoas negras. Então, é uma foto que eu penso ser muito representativa desse ponto de vista, de que o que pode ser um brinquedo na mão de uma pessoa, de uma criança negra, pode também ser um objeto de sua própria morte. Então, eu fiquei pensando sobre postar, nunca encontrei o momento de postar essa foto. Não sei se por agora É vou muito postar perigoso, também. né, Regia? Paulinha aqui falando, eu não estou conseguindo colocar meu nome. Ah, sim. Mas é muito interessante a foto. É muito atemporal também, né? Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque as pessoas podem usar ela para falar qualquer coisa, né? Exato. E eu acho ela uma foto meio delicada de publicar qualquer seja o momento, né? Sobretudo agora que a gente está vivendo um momento onde as armas que muitas pessoas defenderam não são suficientes para tirar a gente de onde a gente está, né? De uma ameaça que é invisível, mas existe. Então, é uma foto que eu gosto, mas é uma foto que eu nunca publiquei. Não sei se vou publicar em algum lugar, em algum momento. E aqui também é uma foto em Santa Amaro. Toda vez que eu volto de Cachoeira, eu paro nesse mesmo lugar, faço a mesma coisa todas as vezes que eu volto. Eu tomo caldo de cana, como alguma coisa e compro banana não, que eu dei banana. Mas compro tapioca, compro tamarindo, compro ginipapo. E essas pessoas hoje, digamos assim, a gente é meio que se relaciona, né? Nessa relação quinzenal ou quase semanal que a gente tem. E eu sempre fotografo eles, né? Eles são bem amistosos e tudo mais. Aí eu fico pensando, eu fiz uma publicação recente com essa foto, falando, né, que o que é economia, se não os brasileiros, né, os trabalhadores vivos. E aí, quando eu penso em economia, por exemplo, eu não penso em empresas, apesar de trabalhar numa empresa, trabalhar na indústria. Eu penso nessas pessoas, né, que fazem sua vida, ganham sua grana através da venda de licor, de banana, de tapioca, que eu não sei como é que podem estar, né, existindo, como é que estão. Eu até pensei um dia desses em ir para lá, no final de semana, para ver se eu conseguia ajudá-los de alguma forma. Mas ainda não tive coragem por conta do próprio Covid. Então, eu fiz uma série nessa última semana só com fotos de mulheres trabalhando lá. E aqui foi a festa de São Roque no ano passado, que eu fui. Amanda estava lá, não sei se a Amanda já entrou, Raquel também estava lá. E essa foto foi a primeira vez que eu fui numa foto de São Roque. Eu passei a conhecer muito Salvador depois que eu comecei a fotografar, porque eu acabei indo para aquilo que eu sempre gostava de fazer, mas nunca tinha tempo de fazer, porque tinha muito trabalho a fazer. Então, eu aproveitei esse momento também para começar a viver a vida de uma forma diferente, já que eu trabalhava nesse emprego que eu não gostava, a 14, 12 horas por dia, eu tinha sérios problemas pessoais por conta de trabalho. E eu passei a conhecer verdadeiramente Salvador e as coisas que eu gosto, que eu sempre gostei, desde a minha infância, nesse momento. Essa aqui é a hora que os filhos de Gandhi chegam, né, e que eles começam a jogar pipoca em todo mundo aqui. Eu gosto muito dessa foto, bastante mesmo. Acho que eu vou, inclusive, moldurar ela na minha casa, porque me traz uma sensação muito boa de como eu gostei de conhecer minha cidade de uma perspectiva diferente. Essa foto foi feita no mesmo dia, foi feita antes da anterior.
E o que me chamou a atenção nessa foto, eu não vi na hora que eu tirei, na verdade, eu estava buscando algumas composições, tirei muitas fotos dessa área da igreja, área da lateral direita da igreja. E o que me chamou a atenção nela, para além das pessoas que todo mundo, né, vai lá fazer suas preces, acender suas fotos, é que ela está usando um anel de alguém que provavelmente já morreu. Porque quem coloca esse tipo de amarrazinha aqui no anel é para você fazer um pouco mais de volume e você não perder um anel que é maior do que o seu. Então aí tem umas iniciais, na verdade. E eu acho bonita essa foto porque me lembra, né, da presença de uma ausência, né? Provavelmente alguém, possivelmente o marido dela. Inclusive, era uma senhora muito simpática. Ela me pediu para tirar uma foto dela depois. Disse que ia acender uma vela para mim. Eu falei, pô, se ela quer acender é porque eu estou precisando. E eu gosto muito, muito, muito dela, né? Porque representa um pouco da beleza das coisas, mesmo quando elas teoricamente passam de um plano físico, né, para um plano espiritual. Regis, Oi. Guga aqui. E aí, beleza? Oi, fala, Gu. A gente até já falou sobre isso, mas eu queria voltar com essa pergunta. A gente começou no pessoal, né, no WhatsApp. Uhum. Mas queria te perguntar para a gente conversar e discutir aqui no grupo. É aquela coisa, até que ponto a gente que não é de uma religião de matriz africana, a gente tem o direito de retratar uma cerimônia? Qual é a tua visão sobre isso? Sabe, eu que não sou um cara um cara religioso, até que ponto eu tenho direito ou não? Eu tô indo até qual é o meu limite, sabe, de fazer uma foto de uma cerimônia religiosa ou enfim, queria ouvir tu que trabalha mais com isso. Guga, eu acho que a gente pode, assim, fotografar quase tudo que a gente quiser, né? Falando mais sobre o candomblé, eu acho que o que vai determinar o que você pode ou não fotografar primeiro é quem vai te convidar para fazer isso. Por exemplo, num terreiro, você vai visitar um terreiro, mas você não vai ser bem visto se você chegar lá e já tirar uma câmera. Inclusive, você pode chegar e nunca mais voltar lá por conta disso. Uma festa popular, é possível que a gente assuma de que as pessoas que estão indo para a rua, fazer suas cerimônias na rua, né, sabem que podem ser vistas e sabem que podem ser fotografadas. Mas isso não quer dizer que você vai poder fotografar qualquer coisa, né? E às vezes até você pode entender que não deve fotografar algumas coisas. Por exemplo, eu quando comecei a fotografar, eu já era do candomblé. E eu fazia nessa época algumas fotografias de algumas pessoas virando, né? O que é uma pessoa virando? A pessoa que está manifestada ali pelo orixá ou por alguma entidade. Só que eu tinha uma preocupação de ou cortar o rosto dessa pessoa ou colocar de uma forma que ela não pudesse ser identificada, né? Mas depois eu passei a pensar, será que eu, né, como filha de santo, uma pessoa que é rodante também de candomblé, será que eu vou gostar de ver uma foto minha depois, num estado de que eu não estou presente ali fisicamente, é uma entidade, o orixá? E eu parei de fotografar isso. Eu parei de fotografar porque, por mais que algumas pessoas não liguem, não se importem, algumas pessoas deixem, eu não gosto, eu não acho correto. Então, eu não fotografo pessoas que estão viradas de orixá. Não estou dizendo que isso é o certo ou que é o errado. Estou dizendo que eu não me sinto confortável para fazer, porque no meu terreiro, por exemplo, a gente aprende que existem coisas que não devem ser registradas, né? Tem momentos do ritual que não devem ter presença de fotógrafo, nem você que é filho de santo deve estar lá. Então, não dá, por exemplo, de fotografar uma saída de santo. No meu terreiro não dá, mas tem terreiros que podem, que deixam, né, que tem fotógrafos que são filhos de santo e que fazem essas fotos lá. Então, eu acho que você pode fotografar, mas eu acho que deve haver um extremo cuidado de como fotografar uma pessoa de candomblé, né? Uma pessoa que, em maior parte, a comunidade é negra, né? E como fotografar essas pessoas dignamente, né? Eu acho que a aproximação, a forma, o que você quer retratar, né? E a forma que você se coloca para fazer isso vai definir muito a sua fotografia. Mas fotografar pode, mas eu acho que como fotografar, eu acho que é uma decisão do fotógrafo, né? Como ele quer representar isso. Perfeito.
Eu já fui convidado várias vezes para Oi, algumas festas. Oi, Regia, Tudo bem? Raquel, fala, Kel. E tudo aí? certinho? Só Massa. uma curiosidade, no começo sua página era Akabayomi, aí você trocou. O que significa Akabayomi? Eu sempre Mas tô para te perguntar e esqueço. algumas pessoas me perguntavam isso. Eu acabei mudando porque era muito difícil de falar para as pessoas. Mas eu fiz um Instagram não com o objetivo de divulgar essas fotos, porque eu não sabia que eu queria ser fotógrafo, assim, não achava que minhas fotos eram boas o suficientes para agradar alguém. Mas eu estava muito triste na época, porque eu tinha perdido o emprego, porque eu tinha uma máquina para pagar, tinha um carro para pagar, e eu ainda não tinha perspectiva de voltar a trabalhar, e eu preciso trabalhar, né? A fotografia não é a minha primeira renda. Continua não sendo. E aí eu comecei a procurar algumas coisas em Yorubá que fizesse sentido para mim naquele momento, né, que eu estava passando. E a Bayomi é uma boneca, né, que era feita, eu não me lembro exatamente o recorte de tempo, mas que, se não me engano, foi no período da escravidão, onde as mulheres costuravam algumas bonequinhas de uma forma muito simples, com um pedaço de pano e tudo mais, e entregavam para os seus filhos, né? Então, era uma boneca que era para trazer felicidade para aquelas crianças, né? Então, o significado de Abayomi era isso. Então, eu coloquei a Kabayomi, né? Justamente para aquilo se reforçar em mim, né? De que eu queria algo que me trouxesse felicidade. Naquele momento, era fotografia e continua sendo. Eu Oi. achei massa seu ponto de vista com relação a fotografar as festas dos terreiros, porque já fui convidado algumas vezes e fiz as festas, cobri a festa, fotografei tudo que eu quis, assim, que, como você falou, né? O pessoal geralmente libera, pode fotografar o que você quiser. E todas essas fotos eu sempre passei para eles, nunca publiquei nenhuma dessas fotos que eu fiz. E você me trouxe uma coisa assim para pensar, com essa relação entre o fotógrafo e o fotografado, principalmente se a pessoa está nesse momento, sabe? Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Achei bastante interessante seu ponto de vista. Eu estava revisitando algumas fotos para ver se eu conseguia colocar alguma coisa na apresentação, e aí eu fiquei um pouco tentada em colocar as fotos que eu comecei a fazer quando eu comecei a fotografar. E essas fotos, algumas tinham pessoas que estavam, né, ou que estavam manifestando orixá, ou que estavam bolando quer dizer a mesma coisa também. E assim, eu falei, cara, por mais que isso seja a minha história aqui, de fotografar uma coisa, faz parte da minha história ter fotografado isso, né? Mas eu não me sinto bem nem de mostrar isso, porque eu acho que eu não comungo mais, não partilho mais dessa visão de que tudo deve ser mostrado no candomblé, né? Por ser filho de candomblé, eu tenho e por seguir os preceitos da minha casa, né? Que regem de que nem tudo deve ser fotografado, nem tudo deve ser divulgado, porque tem coisas que fazem parte do próprio sagrado, né? Massa. E essas fotos aqui são da festa de São Roque também, onde eu conheci a Raquel, foi nesse dia que a gente se conheceu, né? E eu busquei também trabalhar com alguns ângulos que são mais diferentes, assim, para mim, na época, né, para o meu aprendizado e tudo mais. Então, eu tentava fazer, nessa época, e continuo fazendo até hoje, né, tentando fazer, tirar de umas composições um pouco mais diferentes. Eu não sei se Beto tá aí, mas o Beto é também, para mim, uma das referências que eu tenho pela a forma que ele trabalha a cor, né? E hoje uma das coisas que eu tento trabalhar muito nas minhas imagens é identidade através da cor. E eu lembro que na época que eu fotografava, que eu fiz essas fotos, eu tinha conhecido o Instagram de Beto recentemente, né? E via como é que ele trabalhava. Eu falei, cara, eu quero trabalhar a cor de uma forma assim, eu quero ter uma identidade de cor. E nesse momento aqui começou a ser a minha busca, na verdade, por uma identidade de cor, né? Enquanto eu estava buscando um tema para falar, comecei também a pensar em como manifestar esses temas através das cores. Eita, deixa eu mexer aqui. Essa foto, tá aparecendo aí? É porque eu não tô vendo aqui. Tá aparecendo para vocês? Agora tá. Quer dizer, Agora aqui tá. em mim tá. É porque não tá pronto. Aqui para mim também tá agora. Essa foto, para mim, eu gosto
dela, porque Omulu, né, é o orixá que nós cremos que transforma, né, a doença em saúde, né? Então nós temos clamado bastante por Omulu, né, por Obaluaê nesse momento. E essas palhas estavam no chão. Em determinado momento, o menino estava brincando com as pipocas e tal, e ele colocou essas palhas no ombro como se ele pudesse, né, se transformar em Obaluaê. Eu não consegui pegar esse momento, mas eu consegui pegar o momento que ele descansa essas palhas ao lado. Eu tenho uma certa dificuldade de tirar fotos na vertical. Para mim ainda é uma batalha fazer fotos na vertical, porque eu não consigo na minha cabeça ainda perceber isso como uma possibilidade. Eu sou muito ainda da foto horizontal. Por isso que eu coloquei ela repliquei ela 3 vezes, né? Porque me agradava muito mais ver ela de uma forma mais horizontal. Essa foto também foi do dia de São Roque. Era um momento onde algumas casas de candomblé ainda estavam chegando lá. E eu vi esses meninos, né? São filhos de santo de uma casa de Obaluaê, não me recordo qual era. Né? Essa foto originalmente não era assim. Era uma foto de plano aberto, né? Mas só que tinha muitos elementos, estava tudo muito confuso. Só que eu achava essa foto muito bonita e eu não queria perder ela, porque eu gostava da disposição dos corpos, da forma como eles carregavam os cestos também. E aí decidi buscar uma outra composição dentro dela. E eu gosto muito de trabalhar com esses cortes, né? Cortes que muito justos, né? Por vezes até cortando algumas partes dos membros mesmo intencionalmente, para dar uma dimensão mais de detalhe. Essa foto eu fiz no workshop de Amanda, onde eu conheci Gi também. Foi quando a gente se conheceu, foi nesse workshop. E aí, um dos trabalhos que a gente teve, né, a parte prática do workshop foi a gente sair no último dia e buscar fazer fotos com um tema específico. Né? E aí eu fiquei rodando. Eu falei, cara, eu não consigo fazer nada sob pressão. Esse cara tava lá bebendo, né, tirando o maior sarro com todo mundo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que apostar em alguma coisa e sair fotografando. E aí eu comecei a perceber que eu era muito mais atraída por algumas coisas, né, por fotos, por elementos, por situações onde envolviam religião, né, não só minha, mas a religião de um modo geral. Então, esse cara, a única hora que ele ficou um pouco mais sério foi quando eu perguntei, você é evangélico? Aí ele estava muito bêbado, né? Aliás, parecia estar bêbado, não sei se ele estava bêbado. Mas foi o único momento onde ele ficou um pouco sério, foi nesse momento. E a resposta que ele me deu foi, na verdade, mostrando essa cruz, que na verdade não é uma cruz evangélica, é uma cruz católica. E aí eu segui nesse dia buscando, né, fotos que me trouxessem também mais relações com religião, né? E foi pouco tempo antes, acho que foi 1 mês ou 2 meses antes, houve a canonização de Irmã Dulce, né? E esse cara estava lá vendendo esses quadros. E eu achei muito bonito porque a feira estava quase vazia, não tinha quase ninguém, e ele foi super solícito, né, em permitir que eu tirasse foto dele. Foi nessa época que eu comecei a interagir mais com as pessoas para tirar foto. Eu sou muito tímida, muito tímida, e as minhas fotos no começo, elas mostravam muito mais as pessoas de costa, né, do que hoje, justamente porque isso era um reflexo da minha personalidade. Eu não conseguia me aproximar com as pessoas, das pessoas. E aí eu comecei a fotografar elas, pedindo, né, levando não algumas vezes ficando um pouco chateada, mas é a imagem das pessoas. Eu não posso me chatear. Aliás, eu até posso, mas eu tenho que lidar com isso. Eu que lute, né, em relação a isso. Mas é a imagem da pessoa, né? A fotografia não é minha, eu estou usando a minha máquina, na verdade, para fotografar ela, né? Então, a maior propriedade, na verdade, disso tudo é da pessoa. Se a pessoa não existir, não existe essa foto, né? Existe a minha máquina, tudo bem, minha máquina que vai fotografá-la.
Mas é uma foto que para mim é única. Eu posso tirar outras fotos dessa? Posso. Mas essa só aconteceu uma vez, né? E aí eu acho que uma das coisas que eu levo muito comigo, uma das coisas que a própria Amanda fala muito, é a gente tem que se importar, né, com as imagens que a gente tira das pessoas, né? Porque como essas pessoas, e sempre pensar, como é que essas pessoas querem ser registradas? E essas pessoas querem ser registradas? E aí que entra um pouco do debate da foto furtiva ou da foto solicitada, que é um debate que eu acho que talvez não tenha fim, né? Porque cada um vai pensar de uma forma e vai usar para isso o seu repertório, né? Os seus próprios motivos e tudo mais. Eu hoje prefiro, e na maioria das vezes, eu busco as pessoas, busco me aproximar das pessoas, converso com as pessoas antes, né? Troco ideia, explico o que eu estou fazendo. E às vezes não sai a foto, porque a pessoa não está afim e tudo bem. E às vezes sai, mas a foto acaba sendo aí o último momento da relação da gente, quando todo mundo já está um pouco à vontade, né? Eu para pedir a foto, a pessoa para deixar, né? A gente conversa sobre alguma coisa e vai. E essa moça, essa mulher também é da feira. Ela tem uma cachorrinha chamada Paquita. Ela me pediu para tirar a foto da cachorrinha dela, eu tirei a foto. Só que depois eu não consegui encontrá-la de novo para perguntar como é que eu poderia mandar essa foto para ela. Mas eu perguntei, eu posso tirar uma foto sua? Ela, não, eu tô muito feia. E as pessoas têm isso, né? Principalmente as pessoas que são um pouco mais humildes. Elas acham que o referencial de beleza é a maquiagem, a pessoa tá com a roupa bonita, tá com a roupa especial, ou, enfim, né? Às vezes ser uma pessoa loira, branca, etc. e tudo mais. O referencial de beleza, na verdade, depende, né, de cada um. E para mim, né, eu achei ela muito, muito bonita. Ela tem os olhos muito expressivos, muito dóceis, né? Uma pessoa muito amável, né? Eu pedi essa foto para ela, ela parou, amarrou o cabelo, botou essa guiné, essa ruda, na verdade, na orelha, né? E tinha a ver com o que eu estava fotografando nesse dia na feira, que era buscar sobre religião. Mas religião também é crença, né? E você utilizar uma arruda significa que você está repelindo aí algo que não é bom, né? Então não deixe de ser fé em alguma coisa. Então eu quero ainda voltar na feira, encontrar o nome da cachorrinha dela não era Paquita, era Xuxa. Errei por carta. Mas eu quero voltar ainda lá, quando tudo isso que a gente está passando se encerrar, né, para retribuir para essas pessoas essas fotos, né? E ainda trabalhando sobre o mesmo tema, ainda fiz também essa foto com o crucifixo de um feirante que tinha lá também. Então eu fiz essas fotos mais focadas assim, na parte religiosa da feira, assim, na parte mais de crença, né? Para mim não tem lugar melhor para você falar de crença, de religiosidade, do que a Feira de São Joaquim. Hipótese alguma. Ainda sobre isso, né? Aqui eu já passei para a parte mais dos feitiços, né? Eu estava na loja dessa mulher, tem até uma foto dela depois que eu postei essa semana, e ela estava me explicando, né, quais lugares eu deveria ir na feira. Eu não sou uma frequentadora assídua, assim, da feira. Frequento menos do que deveria e que gostaria, mas às vezes eu fico um pouco cismada de frequentar a feira, porque eu sei que tem um público de fotógrafos que vai lá muito, né? E essas pessoas, com as pessoas que eu conversei, e eu perguntei, né, como é que era, como é que você sentia, as pessoas vinham aqui fotografar e tudo mais. E algumas pessoas falavam que não ligavam e que gostavam mesmo e que depois recebiam. E algumas pessoas foram muito taxativas em dizer, eu não gosto, porque as pessoas vêm para cá, tiram uma foto minha, eu não sei para onde vai, o que vão fazer, pode ganhar dinheiro, eu não ganho nada com isso. Então, tem algumas pessoas da feira que são um pouco mais duras, um pouco mais ríspidas, assim, principalmente com pessoas que elas não conhecem, que é muito natural, né? Você não sabe para onde vai sua foto, então você vai ficar um pouco mais resistente. Eu tenho um certo cuidado em frequentar a feira, porque eu não me sinto bem em ser vista dessa forma, né? Digamos assim, não por mim, mas pelo próprio bloqueio que essas pessoas têm como fotógrafo, assim. Então, das vezes que eu vou, eu deixo a câmera na mochila, eu me importo em trocar uma ideia
Antes, como eu vou lá para comprar coisa de macumba mesmo, eu acabo já comprando alguma coisa, já emendo uma conversa. E as fotos acabam saindo por essa relação, né, de confiança, para falar o que eu estou fazendo lá, para onde vão as fotos, e deixar a pessoa tranquila de que essas fotos eu não vou ganhar nada com isso, né? E se eu ganhar, logicamente, uma parte vai ser dessas pessoas. Eu ia perguntar isso, tipo, como é essa questão de abordar as pessoas para fazer retratos e para fazer fotos. E você, tipo, acabou respondendo, né, que tem esse cuidado ao se aproximar das pessoas, né, ganhar a confiança dela. Rapaz, porque eu sou uma pessoa muito cismada, Rafa. Muito, muito cismada. Então, da mesma forma que eu fico cismada quando alguém que eu não conheço se aproxima de mim, eu não sei o que quer, ou talvez queira tirar uma vantagem, eu não sou fechada. Eu me Sim, fecho sim. para isso. A mesma coisa são essas pessoas que estão lá trabalhando, essas pessoas estão indo lá trabalhando, né? Enquanto a feira, para mim, para a Regiane, significa um lugar onde ela tem diversos temas para trabalhar dentro da religiosidade, cores, texturas e tudo mais. Isso é um lugar de trabalho para essas pessoas, né? Ali no lugar de trabalho é um lugar onde elas construíram, né, a vida, as famílias e tudo mais. Então, eu fico com um certo cuidado, né, de como abordar, né? Eu não gosto de ser invasiva, eu já cheguei a perder muitas e muitas fotos porque eu achava que já tinha muita gente fotografando e que a pessoa já estava chateada. E eu não queria chatear a pessoa também. Então, tem coisas que a gente tem que deixar passar, né? E essa foto foi eu, na verdade, tem algumas que nesse dia eu deixei muitas passarem, né? Que seriam muito boas, mas que acaba passando mesmo, né? Não dá para fotografar tudo e não dá para você apenas ceder ao seu desejo de ter uma foto linda, maravilhosa para postar no Instagram, se isso vai ofender alguém, se vai chatear alguém. São pessoas, né? Não são só objetos que a gente publica. E esse cara fica na parte mais da Feira Velha, né? E ele trabalha só com a parte de cesto. Eu gostei muito da iluminação, né? Que vinha dessa viela para ele. Eu estou vendo aqui que na apresentação está um pouco tremida a foto, mas eu gostei muito, muito, principalmente porque eu tenho estudado um pouco mais de pintura agora, por conta de algumas referências de algumas lives que eu estou participando. E nessa foto eu vi uma iluminação natural que me atraiu bastante. E a composição também das cores, né, que é o verde mais ocre e também a madeira. E essa mulher é a dona da mão que eu passei, a vasilhinha com os feitiços, né? Então, desse lado aqui. Eu esqueci o nome dela, mas é uma pessoa fantástica, fantástica. No dia que eu estava na feira, ela me falou que de algumas pessoas estavam passando, de algumas, né, pessoas da feira, e ela falou, entra aqui, que não é bom você ficar com essa máquina aqui nesse horário, não. E ela, na verdade, estava me protegendo ali, porque ela viu que eu não sabia exatamente quais eram os lugares que eu deveria transitar, e ela trabalha aí muito, muito, muito tempo. Ela me convidou para entrar, a gente ficou conversando sobre coisas de candomblé, sobre as coisas que ela vendia, coisas que eu não conhecia e tudo mais. E eu postei essa foto essa semana, eu gosto muito do olhar dela, né? A feira tem uma presença feminina muito forte, né? Tem muitas mulheres negras que tocam seus negócios lá, quer seja na parte de artesanato, na parte de hortifruti, na parte de plantas. E eu prefiro, na verdade, a fotografia que eu faço, eu foco quase que essencialmente em pessoas negras, né? Porque se a gente for olhar no recorte histórico de como o negro era fotografado, era em jornais de venda, né? Era carregando aquelas, eu não sei como se chama, mas enfim, numa posição de subserviência em relação ao branco, né? E se a gente olhar alguns jornais, alguns programas de TV, a forma que se retratam os negros ainda, muitas vezes, é uma forma um pouco vexatória, né? Então, tem alguns programas um pouco sensacionalistas que se confortam, né? Se sentem muito à vontade em mostrar fotos de pessoas negras em condição de criminalidade. Eu esqueci o nome do livro, mas até o final da live eu vou lembrar que fala sobre isso. Mas eu procuro fotografar, né, pessoas negras, né, com uma forma de dar uma dimensão daquilo que eu acho bonito. E eu acho bonito, né? A minha descoberta como uma pessoa negra, apesar de eu ser uma pessoa de pele clara, né,
tem a ver também com a condição, né, de miscigenação entre os meus pais. O meu pai é negro, mas minha mãe é branca. Então eu passei durante boa parte da minha vida me entendendo como uma pessoa branca, só que eu era muito negra para ser branca, para ser aceita como pessoa branca, né, e muito branca, às vezes, para ser interpretada como uma pessoa negra. Então, que é a questão do colorismo, né, de você não saber qual é o seu lugar em um país onde a história é traçada principalmente por essa mistura que não é miscigenação, digamos assim, né? É uma história pautada, né, sedimentada em estupro dessas pessoas, né, que eram escravizadas. Mas só que eu passei a me perceber como uma pessoa negra, né, observando mais a história da minha família, né, olhando para meu pai não como uma pessoa morena, e eu enxergava ele como uma pessoa morena, mas eu passei a ver meu pai e enxergar meu pai como um homem negro, né? Porque antes é muito delicada essa questão, né, de como se entender moreno, de como se entender negro. Mas para mim o que foi assim a ficha na minha vida de me entender como uma pessoa negra foi quando eu descobri que eu tinha sido demitida por conta do meu cabelo. E eu soube por isso através de uma colega que ficou na empresa e tudo mais. E que eu não parecia com o padrão das pessoas que trabalhavam na empresa, de serem mulheres brancas, de cabelo liso, né, mais claras, usando esse termo, tal, e que meu cabelo era muito diferente. Na época eu usava um black e tudo mais. Então, assim, foi dessa forma que essa pequena ficha foi caindo da minha vida, né, dessa interpretação de quem eu sou, né, e a partir do momento que eu também passei a buscar a história da minha família, a história dos meus pais. Eu acabei descobrindo que o meu pai, uma parte da família dele vinha de comunidade quilombola, né? Então, muito da minha família eu passei a me perguntar e a buscar depois da fotografia, né? Depois de entrar no candomblé, depois de estudar um pouco mais sobre a fotografia que eu gostava de fazer. Aqui foi no mesmo dia, nesse workshop, e eu buscava fotografar um pouco mais a parte dos trabalhadores também. Eu gosto muito daquilo que pode ser lido como simples, né? Mas eu acho que nas coisas que são simples é que a gente encontra as belezas que às vezes passam despercebidas, né? E eu gostei muito da parte dessa padronização das havaianas, das linhas quase que, né? Quase não, que sugeriam algo mais vertical. Ô, Regi, eu me apaixonei muito pelas suas cores. Sei lá, elas são, tipo, pra mim, estão sendo muito hipnotizantes, sabe? Eu gosto muito de cor. Gosto muito, muito mesmo. Eu achei que quando eu comecei a fotografar, não tem muito tempo, eu falei, cara, eu quero fazer fotografia assim. E assim era tipo Walter Firmo, né, que trabalha com as fotos, com as cores, na verdade, muito saturadas, bem vivas, assim. E eu acho muito bonito. Só que como eu comecei a fotografar, eu via que não era aquilo que eu via como mais bonito, né? Então eu procuro trabalhar na minha paleta uma parte mais de saturada, né, das cores, que eu acho que, não sei, é algo que me agrada. Eu gosto muito, mas gosto de fotografia também colorida, acho belíssimos, assim. Eu só acho que eu não sei trabalhar com isso, né? Não é algo que eu consiga fazer e me satisfazer. E aqui é uma do gato, também, de São Joaquim, 2019, é Salvador, na verdade. Que esse gato, eu tenho 3 gatos, sou apaixonada por gato, eu gosto muito de feira, então eu acabei vendo esse gato fazendo algum questionamento para mim, cujo qual eu não entendi até hoje, mas ele me olhou fixamente e eu falei, velho, eu tirar uma foto desse gato aqui, porque ele quer me dizer alguma coisa e em algum momento da minha vida eu vou saber compreender esse olhar aqui. Fotografar. Marcão, você vai me dizendo aí sobre o tempo, viu? Porque eu falo... Fique de boa. Eu não tô vendo nada aqui. Ô, Regi, rapidinho. Você Oi. foi demitida em 2018, em dezembro de 2018? É isso Foi. mesmo? 20 de dezembro de 2018. Lembro, porque sou canceriana, eu guardo rancor. Beleza. Eu já lembro, mas assim, foi um dos grandes favores que essas pessoas me fizeram. Mas Alguém já comentou aqui, Regi, que falou, poxa, ela só tem 1 ano de fotografia e realmente é impressionante a construção do seu olhar, assim. O Demais. tempo não é longo, sabe, mas você tem um ponto de vista
com relação, tô falando artístico mesmo assim, do design das suas fotos. Uhum. Muito parecendo que já é uma pessoa que fotografa há mais tempo. E eu queria saber assim, se você queria comprar câmera, não sabia por quê, mas você tinha de 2018, né, 20 de dezembro de 2018 para trás, você já tinha alguma acesso a fotografias, a imagem? Ou não? Seu Não, olhar foi realmente construído de dezembro de 2018 para cá? rapaz, foi de 2018 para cá. Porque assim, fotografia é aquilo, às vezes você acha bonito e não é bonito, ok, mas eu nunca parei para pensar, não seguia nada de fotografia, não me interessava. Eu lembro só que na faculdade, quando eu cheguei aqui em Salvador em 2008, né? Cheguei de Jiqué para Salvador, de lá que eu conheço o Google, eu acho que há uns 25 anos, a Gives. E aí eu lembro que eu fiz um trabalho de faculdade sobre Elliot Erwitt, não sei nem se se pronuncia assim, mas que eu gostei muito da fotografia dele, gostei muito porque era muito simples e muito bonito. Falei, velho, que negócio bonito esse aqui, é uma coisa muito, muito simples. E aí eu parei para pensar, naquela época, assim, que pô, nem tudo precisa ser tão rebuscado, complexo para você despertar na pessoa um sentimento legal. Mas não passou disso, era só isso mesmo, gostei na época do laboratório de fotografia, que durou apenas um semestre. Eu fotografei com a Nikon, descobri que era a Nikon depois, que eu lembro que era amarelinha a correia. Mas não passou disso, nunca me interessei por isso, não participei de um laboratório nem de nada, assim. Foi, eu não sei nem, é por isso que eu falo, velho, foi meio que acidental para mim, assim, porque eu não estava pensando em fotografar, eu não tinha amigos fotógrafos, não tinha assim, ligação, ninguém na minha família fotografa, nada. E eu comecei, não sei, cara, tem coisa assim que não dá para explicar muito, não, né? Acontece, meio que acontece mesmo. Massa. Tem duas Isso se perguntinhas aqui. chama dom, irmã. Exatamente, boa. Isso se chama dom, bebê. Dom, A pessoa quando nasce com dom é outra história. Rapaz, mas exatamente. eu prefiro ser uma pessoa disciplinada do que ter dom, do que ser talentosa, porque às vezes Adriano é muito talentoso, né? Adriano que jogava no Flamengo. Muito Sim. talentoso, mas que não joga futebol mais. E Cristiano Ronaldo, ele era muito ruim de futebol. Então foi disciplina que levou ele para onde ele está. Então, às vezes, é melhor você ter disciplina do que você ter dom ou ter talento, porque eu acho que tem algumas coisas que pode colocar você numa zona de conforto. Eu não acho que eu tenho dom. Eu acho que talvez eu aprenda rápido algumas coisas. Mas não sei se. Deixa eu só dar um oi aqui, galera. Maneco aqui. Eu queria tirar uma dúvida contigo, assim, porque eu acho tua composição muito madura, sabe? Desde a primeira vez que eu vi tuas fotos, eu fiquei impressionado. Assim, eu falei, caraca, tipo, eu não acreditei quando você falou que a gente começou a trocar ideia. Você falou o quanto tempo se fotografava. Eu falei, não, impossível, cara. A menina tá me zoando. Mas aí depois eu fui ver que era isso mesmo e tal, não sei o que, a gente ficou amigo e tal. Mas, assim, uma coisa assim, eu penso muito parecido com você, sabe? Eu acho que a fotografia é o exercício. Você praticar pra caralho, assim, até você ter segurança no que você tá fazendo. Não é uma coisa de dom e nada assim, eu não confio nisso também de dom, assim. Eu acredito muito na coisa do exercício. Mas, assim, você estudou arte quando era criança, desenhava, pintava ou fez artes plásticas em algum momento da vida? Porque você tem uma composição muito madura. E assim, né, normalmente eu relaciono uma coisa com a outra, porque eu estudei, fiz arte, faculdade, fiz desenho e tal, e a fotografia, para mim, entrou na vida meio também por aí, entendeu? Era essa a dúvida. Eu não estudei maneco arte, não, apesar de gostar de alguns pintores, né? Eu gosto muito de Rembrandt, gosto muito de Dalí. Apesar de desde criança achar Dalí, eu lembro quando eu vi as primeiras imagens de Dalí, eu era muito criança, eu sentia um medo muito grande daquilo, porque é assustador você ver um cena de palito. Eu achava que aquilo ali era uma cena de pesadelo, mas aquilo era bonito ao mesmo tempo. Só que eu não gostava de ficar olhando durante muito tempo, porque eu ficava assustada. Mas é bem louco, né? Mas eu lembro que, você falando disso, eu lembro que minha mãe, meus pais tinham, na verdade, mentira, na casa do meu avô tinha uma Bíblia que era muito, muito antiga. Só que essa Bíblia tinha passagens
dela, né, ela tinha a parte que era litúrgica, né, de texto, tinha algumas partes que eram de pintura. E que eu gostava de ficar lendo aquilo. Eu não sei se tem a ver, de repente, de alguma Não, forma. tem, com certeza tem. Tudo tem a ver, né, cara? Eu gostava muito de ficar vendo aquilo. E me interessava muito, eu gosto muito de escultura Isso é muito romana. visual, né? Eu gosto muito, muito, muito de escultura, de escultura, assim, grego, romana. E quando eu viajo, eu sempre vou muito para museu. Eu fico... É muito chato para quem viaja comigo, porque às vezes eu quero ficar parada, olhando uma coisa só, assim, uma coisa que tá ali, eu fico olhando, 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 olhando. E uma das referências que eu utilizo para fazer algumas composições das minhas fotos, e que eu acabo cortando ou perna, ou braço, ou cabeça, são de esculturas, né? Que tem algumas esculturas que elas talvez não tem história de serem feitas sem braço, sem cabeça, mas elas ficaram à medida que o tempo foi, né, passando e algumas peças foram se perdendo. E isso tem na minha fotografia. Eu utilizo disso, eu não acho feio, eu acho bonito. Algumas pessoas acham estranho. Cortar a perna, a cabeça, eu não acho, faz parte do Não, também não que acho, eu não. quero Acho mostrar. massa. Eu acho que assim, Acho. Oi. Valeu pela O que resposta. você faz para desenvolver essa Valeu, criatividade? Muita gente faz assim, assiste filme, como você faz, vai para museu, vê revista. Você acredita nisso ou você faz porque você gosta? Rapaz, eu não tenho nenhuma regra assim para criatividade, não. Eu faço as coisas que eu gosto assim e que tem a ver, e coisas que eu não sei e que gostaria de saber. Por exemplo, pintura. Eu acho pintura uma coisa muito erudita, né? Até porque a nossa sociedade faz com que algumas áreas das artes sejam um pouco inacessíveis para muita gente, né? Então, a pintura, por exemplo, parece uma coisa que tem uma erudição muito grande, que é difícil você entender, é difícil você acessar. E Salvador é muito rica nisso, né? A gente tem muitos museus, tem muita coisa para ver. E tem essa parte mesmo, né, de ser elitista, né, de ter essa diferenciação. Quem curte pintura é inteligente, quem não curte é burro. E não existe isso, na verdade. Então, é uma coisa que eu gosto de aprender, né? Eu não tenho paciência para ler tudo, toda a metodologia de uma pintura, mas eu sei que eu gosto de ver aquilo, eu me interesso em saber que escola é, qual foi o método, como foi construído e tudo mais. Mas eu uso muito para, tipo, me enriquecer para aquilo que eu gosto de fazer, leitura. Eu gosto muito de ler, gosto muito de escutar música. Então, para mim, por exemplo, a música é uma fonte de inspiração para a fotografia. Porque quando eu penso nas coisas que eu quero fotografar, por exemplo, Salvador, que é riquíssima em temas, eu escuto muito eu escuto muito Gilberto Gil, escuto muito Caetano. Eu gosto de relacionar as coisas que eu fotografo às vezes com literatura. E para mim, eu acho que Jorge Amado é uma coisa que me inspira muito, né? Porque a gente consegue visualmente, né, ver as coisas através daquilo que a gente lê. Então, por exemplo, quando eu quero fotografar alguma coisa, essa foto, por exemplo, foi feita no Dia dos Comerciários, era feriado, eu não ia trabalhar, já estava trabalhando nessa época. Então, assim, pô, eu vou sair só para fotografar. Eu botei músicas baianas, mais antigas, assim, para me inspirar, para me deixar meio que dentro dessa aura de Bahia. Né? Eu não busquei nenhuma referência visual. Eu tenho muito cuidado, Regiane, tenho muito cuidado em buscar referência visual, porque referência é bom, né? É bom você ver o que foi feito, buscar referência de outras pessoas e tudo mais. Mas eu não gosto de ver fotografias de outras pessoas antes de fotografar. Porque eu acho que eu posso condicionar o que eu vou fotografar através do que a pessoa já viu. Então, inconscientemente, eu posso fazer uma fotografia igual. Porque, não, fulano fez isso aqui, aí, beleza, eu não quero fazer fotografia igual a fulano. Mas já está no meu repertório, já está na minha cabeça aquela imagem de um lugar específico. Então, eu acabo saindo um pouco para tirar foto de uma forma mais cega. Assim, se der certo, deu. Se não deu também, não era para dar. Né? Hoje eu não fico muito bolada assim, quando volto para casa sem muitas fotos bonitas. Não. Porque antes eu metralhava, assim, na minha máquina. Pau. Mas depois eu fiquei um pouco mais calma. Eu passei a fotografar com analógica, que me ajudou muito nisso, porque fotografia analógica você tem que compor antes de tirar a foto. Você não tem como ver a foto na hora, você não tem como saber se funcionou, se não funcionou. Então você tira e acredita, mas antes de tirar a foto você tem que compor, olhar e ver, não, essa é a fotografia que eu quero.
Então, de certa forma, você também se condiciona, inclusive, a fotografar menos. Mas fotografar menos, mas pensando mais. Eu acho que isso é uma das diferenças que eu percebo hoje. Oi, Regi, boa noite. E aí, Amandinha? Vou só fazer uma contribuição para a sua fala, né? A gente confunde muito a referência... Amanda! Oi! A gente confunde muito essa questão de que para fotografia a gente precisa de referência de outros fotógrafos, né? Então tem muita gente que estranha quando eu digo que a referência é a vida que meus pais me deram, né? De festa popular, dessas coisas. Que é uma pessoa que eu converso, que é um livro que eu leio. Né? Acho que tudo isso faz um apanhado, né? Um apanhado de coisas que fazem com que o nosso olhar se expanda, né? Então, eu gosto muito também de não ver tanta foto assim antes, quando eu vou fazer alguma coisa, pelo mesmo motivo. Eu vou com a minha carga, né, nessas experiências de música, de tudo junto, para finalizar com a fotografia, né? Então, para ver outros trabalhos, é um processo muito antes do fotografar, para justamente não misturar olhar. Mas eu gostei muito dessas contribuições, né? Principalmente quando citou Jorge Amado, porque foi ele que trouxe algumas pessoas que também condicionaram, né, o olhar imagético sobre Salvador, como Caribé, né? Que veio por causa do Jubiabá. Então a gente vê que ele formulou um pouco, né, o que é assim mais cinematográfica de verdade. Então acaba que não é só uma referência só na literatura, né, mas também na imagem. E é isso. Boa noite, gente. Vou fechar o áudio aqui. E você vai apresentar aqui também, né? Isso, dia 3 eu tô aqui. Dia 3. Dia 3 ou 13? 3 de junho. Aí, ó, public post já. Pois é. Mas é isso mesmo, velho. Fotografia, eu acho que você tem que beber de muitas fontes, não é só da fotografia, né? Tem que beber de música, de literatura, de conversa com amigos, de mesa de bar, de livro, de tudo. Porque tudo é repertório, na verdade, né? Você vai utilizar o que você tem na cabeça, em um nível consciente ou não, para formular uma frase através de uma imagem, né? Essa aqui foi feita na Praia da Paciência. Era um feriado e eu saí para fotografar. Eu não consigo fotografar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu trabalho viajando, inclusive, sempre levei minha câmera, mas nunca deu certo, porque eu ficava pensando muito em trabalho e queria aproveitar fotografando e acabava não conseguindo fotografar. Então, nesse dia eu saí só para fotografar. E aqui é um pai e uma filha, né? Ele tinha levado ela para curtir o feriado, dia dos comerciários. E aí ela começou a banhar ele, né? E é uma relação de afeto. A fotografia é afeto. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de mostrar. Na maioria das vezes é isso, né? As relações que existem por trás da fotografia, né? E aqui a gente pode ver um pai sendo cuidado por uma filha. Esse aqui é um exemplo que casa com o que eu falei agora há pouco, que é sobre os cortes, né? Assim, e me dá uma referência de escultura, né? Daquelas culturas que a gente vê um pouco mais na escola romana, onde consegue se perceber, né, uns cortes mais duros, né, de braço. Então me chamou muito a atenção a parte muscular dele, né, o tônus muscular. E ele estava descendo para tomar banho nessa hora, e eu achei super bonito, né, a forma que o corpo dele se apresentava. Uau. Essa aqui foi a festa de Iemanjá, no Solar do Unhão. Estava com a Amanda lá também, e eu fiquei um tempo esperando essa foto acontecer. Essa foto meio que estava sendo, digamos assim, disputada, né? Eu já estava esperando por ela e chegou uma pessoa que ficou meio que esperando a foto acontecer também. Eu fiquei muito chateada. Eu até falei, velho, eu vou sair daqui, não vou fazer foto não, porque não vou entrar nessa DR aqui não. Aí eu acho que a pessoa desistiu, não sei o que foi que rolou, e eu acabei tirando. Nessa foto eu publiquei, a Amanda sabe como foi essa foto. Acabei publicando ela colorida. E essa conta não dá para ver, porque tá PB, né? É uma conta amarela, rajada de vermelho e de verde, é uma conta de Oxumaré. E aí eu tirei a foto dessa criança, depois eu pedi ao pai dela, o pai dela tá aí, se eu poderia ficar com a foto. Ele disse que sim, só me pediu para enviar, né, para a mãe dela, para eles colocarem no quadro, porque eu mostrei para ele na hora e tudo mais. E o nome da mãe é Regiane, então eu acabei mandando para ela depois essa foto. Eu gosto muito, que para a gente que é do candomblé mostra, né, a reverência que a gente tem em relação ao orixá, né, a manifestação do sagrado que a gente tem. E a conta é
é um elo de ligação, na verdade, né? Que a gente tem com o nosso orixá. Aqui foi a festa de Iemanjá, foi a primeira vez que eu fui, foi no ano passado. Ano passado? Não, eu acho que isso aqui foi esse ano, eu datei errado. As vielas são muito, 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 muito apertadas, né? E ao mesmo tempo que é muito legal fotografar, é muito complicado também, porque tem muito fotógrafo, muita gente aparece, o pessoal quer passar e você tem que dar licença, lógico, né, para o cortejo que está passando. Ali, na verdade, você que é o intruso, né? E a festa que é deles é muito bonita, a festa muito, muito linda, a forma como eles saunam, né? Iemanjá. E aí eu consegui fazer essa foto, que foi uma das poucas que eu consegui fazer que não tinha nenhum fotógrafo. Então, eu saí correndo na frente, parei no beco, estava com uma 17h40, e aí eu consegui pegar essa composição aqui, que mostra uma parte do que é a vida comum deles, a roupa estendida pelos corredores, ao mesmo tempo você está lá celebrando o seu orixá, a sua fé. Esse é o mesmo cara dessa foto. Isso aqui eu consegui pegá-lo num beco onde ele estava, digamos assim, eu consegui enquadrar ele sozinho, na verdade, né? Então é um balaio muito pesado. E o que me chamou a atenção nessa festa é que são os homens que carregam o balaio, não as mulheres. E as mulheres tocam na festa. Achei muito bonito porque no meu terreiro, inclusive, é ao contrário. As mulheres carregam o balaio e os homens tocam. E é uma foto incomum, eu não costumo fazer esse tipo de foto que não tem gente, mas eu estava voltando da praia, não consegui fazer nenhuma foto na praia. Nada, não consegui achar nada, não tinha nenhuma composição que eu gostasse, tinha muita gente furando cena, assim, achei meio invasivo, assim, com as pessoas que estavam na festa. Falei, não vou fazer isso não, tô de boa aqui já deu para mim. E aí voltei sozinha, e quando eu estava voltando, eu passei por essa porta, uma porta onde eles guardam, né, a imagem de Iemanjá, e eu só vi o reflexo da cauda. E eu achei muito bonito, porque esse lugar é mais escuro do que está aparecendo aqui, eu tive que clarear um pouco para mostrar. E eu achei muito bonito, né, porque eu não sei se eles mantêm isso aberto o ano inteiro, não sei como é que funciona, mas me deu uma boa lembrança, né, do motivo de estar ali naquele dia. Mas é uma foto que geralmente eu não faço. Eu não faço muito foto que não tem pessoas, assim. Aqui ainda foi na descida, e eu peguei esse rapazinho aqui tomando um belo banho de mangueira, enquanto o cortejo passava, ele seguia a vida dele aqui normal, tomando banho, a mãe dando banho. E enquanto o cortejo, as pessoas, a multidão descia. Então, para mim, tem 2 pontos de atenção aqui, além dessas paredes, né, as cores que eu gostei. Lavagem do Bonfim, desse ano, eu acho que só consegui fazer 2 fotos. Nesse dia eu não fui até a Sagrada Colina, não segui o cortejo, eu tinha um compromisso, acabei não indo. Mas eu consegui pegar essa galera aqui de Irará, que toca samba de roda ou era coco, não lembro exatamente. Mas eu gostei muito porque dá para ver os detalhes, né? O suor, a textura da pele, na verdade, a introspecção que o cara tem para tocar um pandeiro. E esse cara, eu não me lembro de ter visto ele cantar. Ele só tocava sempre muito sério. Então, me lembra uma referência muito de caboclo, assim, uma seriedade. E aqui eu acho que foi a segunda foto que eu consegui fazer nesse dia, que foi no mesmo lugar que foi a dança, né? O pessoal tocando, né? Eles tocam também no carnaval, na saída, lá no Garcia. E eu consegui pegar essa parte também, pouco depois eu fui embora daqui. De lá, na verdade, né? E aqui no caminho de casa eu consegui pegar essa foto, consegui fazer essa foto, na verdade. Ela ficou muito em dúvida em deixar fotografar, porque ela não sabia para que era. Eu falei, não, é para mim, porque eu gosto da foto e eu acho que está muito bonito o que você está fazendo. E traz um aspecto muito de cuidado, né, entre pessoas negras, que pode ser lido como um ato de cuidado entre mãe e filha, né? E não deixa de ser, porque a trança ela traz um pouco disso também, de como as mulheres negras cuidam umas das outras, né? Mas essa mulher ela faz trança
lá no Pelourinho, né? Aqui é o fundo da foto, onde ela mostra aqui nesse box os tipos de trança que ela faz. Mas eu gostei muito, principalmente pela forma que ela toca a cabeça da menina, né? E quem é do candomblé sabe que a cabeça é um dos lugares mais delicados de você tocar na pessoa. Isso quando você pode tocar, porque você não pode tocar, via de regra, que é o nosso ori. E eu descobri que gosto de fotografar futebol, futebol de várzea. Foi uma foto que eu fiz quando eu estava em Aracaju, voltando do trabalho. Parei para ver uma pelada, baba dos meninos. E é muito bonito, né? O tom terroso, mais o verde e o final da tarde. Então eu fiquei um pouco assistindo o jogo e ao final da partida, assim, quando eles estavam só refazendo alguns... Era um treino, na verdade, de uma escolinha. E eu consegui ficar atrás do gol e consegui pegar essa foto que eu achei bem bonita, assim. E bem solitária, né? Porque você vê que o goleiro está um pouco longe de tudo e de todos, como naturalmente é a vida do goleiro, sempre muito solitária. Marcão, como é que a gente está de tempo aí? São 9h15. Você ainda tem 30 e poucos minutos. Beleza, então eu vou passar aqui a parte que é última, né? Porque falando da construção de identidade, onde eu comecei a fotografar as coisas que tinham a ver com a minha infância, com as coisas que me lembravam, né? O que eu gostava de fazer na minha cidade, ir na feira, ir no açougue, ir na peixaria e etc. E festas populares e religião. Eu passei a começar a contar minha história também a partir do que eu vivo no meu terreiro, né? Com os meus irmãos de santo. Então, é uma fotografia que eu faço que tem um caráter de documentar a história do terreiro, né? Eu reúno isso, né? Em algumas pastas, disponibilizo e tudo mais. E é uma forma de ver também o tempo passar, né? Tem algumas crianças que hoje já não se parecem mais com as fotos que eu fiz delas no ano passado. Então eu comecei a fazer essas fotos não para como agora tem fotógrafos de terreiro, né, que fazem saída, né, que é um trabalho também. Eu não sei se consigo fazer, não sei também se minha casa permite que eu vá para outras tirar foto e tudo mais, mas eu procuro fazer a minha fotografia com uma forma de documentar o que a gente vive lá, né? Eu gosto... Essa foto foi uma das primeiras que eu fiz, apesar de eu já estar falando da parte do candomblé, mas que é muito simbólica para mim, porque aqui é a mão do meu pai de santo, né? Aqui são os ogãs da casa, e ele está fazendo aqui a menção, né? A indicação do meu orixá. Eu sou filha de Oxóssi com Ogum, então eu tenho um carinho muito grande por essa foto, porque ela, de certa forma, me iniciou também na fotografia que eu faço de terreiro, né? E Oxóssi é conhecido por ser um orixá da fartura, da calma, da observação, que tem um pouco de relação também com a fotografia, né? Porque uma das premissas de você fotografar é você observar. Você parar, não ter pressa, ver quando é o momento, quando você pode fazer, que se deve fazer e tudo mais. Isso aqui aconteceu no mesmo dia. A gente estava ensaiando para a cerimônia, né? Para o xirê da noite, quando a gente ia fazer a saída para Iemanjá. Foi uma foto de 2019. A saída que a gente faz de Iemanjá tem a ver com a tábua de maré do rio, lá de Cachoeira, né? Então, é muito comum, a gente saiu muito cedo, né, ou 5 da manhã, ou 3 da manhã, como foi nesse ano. E quando eu fotografo no terreiro, cerimônia, por exemplo, saída, eu tenho pouquíssimas fotos de festa de Iemanjá lá e de outras festas, porque como eu faço parte da casa, eu tenho que dançar no xirê. Eu não posso escolher entre fotografar e dançar no xirê, né? Minha primeira obrigação com a casa é participar dos rituais da casa. Então, todas as fotos que eu faço não são de eventos, né, da casa, festas abertas da casa. São de alguns momentos que a gente faz lá entre os filhos mesmo, né? Ou dançar, ou comer, ou cozinhar, ou aprender alguma coisa. Essa foto foi a primeira foto que eu inscrevi em um concurso. Eu escrevi ela no Paraty, ela foi pré-selecionada, ela foi uma semifinalista.
E o nome dele é Mamão, ele é meu irmão de santo. E é muito fácil fotografar ele. Eu acho que qualquer foto que se faça dele é uma foto que já sai bonita, porque ele é muito lindo, ele é muito expressivo, ele fala muito com os olhos, né? Então, é uma fotografia que é muito mais bonita por ele do que por mim, porque eu não tive muito trabalho em tirar essa foto. Eu só enquadrei e tirei, né? O resto tudo é ele. Aqui é a documentação do nosso dia a dia, né? Onde a gente tem que cortar quiabo, Muito tem que linda essa varrer, foto, velho. tem que lavar, tem que fazer tudo que a gente não faz em casa. Inclusive, eu não lavo prato em minha casa. É uma batalha terrível para quem convive comigo, mas eu não lavo, faço de tudo para não lavar prato, mas lá eu até tento escapar, mas não dá. Acabo tendo que lavar algum prato. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Tendo que lavar um prato, fazer alguma coisa assim. Aqui é ECAD Paloma, já foi suspensa, né, para ECAD. E aqui é a Arielle, né, que são minhas irmãs de santo também. Esse balanço fica no quintal, lá do terreiro, né, e é um dos poucos momentos, inclusive, em que elas estão sorrindo. Elas são muito, muito sérias, são muito seríssimas, assim. Então, arrancar um sorriso delas é sempre um trabalho muito grande, porque elas têm que estar confiando no que eu estou fazendo, apesar de ser, né, de frequentar a casa, de ser irmã de santo. É uma fotografia, isso inibe as pessoas, né? Então, eu fiquei brincando um pouco com elas e deixei elas fotografarem, entreguei minha máquina para elas fotografarem, tal. Elas gostam muito de fotografar, inclusive uma das coisas que eu quero fazer no terreiro é uma oficina, né, para ensinar para as pessoas, né? Não só a crianças, mas para quem quiser aprender, porque eu acho que é uma forma de retribuir, uma forma também de acessibilizar a arte, né, para as pessoas que não têm tanto contato, assim, né, que não é não fácil assim, até porque a fotografia não é algo barato, né? A câmera não é uma coisa barata. Essa aqui é a Clara, que é de Clara, minha irmã de santo também. Tudo isso aconteceu antes da cerimônia, que a gente ficou brincando, tocando na porta do terreiro. Assim, um dos poucos registros que eu tenho de pessoas brancas nas fotos que eu faço são dos meus irmãos de santo do terreiro, né? Porque aí essas fotos, inclusive, não são publicadas. Eu fico para mim e disponibilizo para eles, dou para eles também essas fotos. Arielle, que é de Paloma, e Mamão de novo, foi também no mesmo dia. Dona Fia, que é a mãe do meu pai de santo, ela detesta tirar foto, detesta muito, mas eu não sei se ela detesta na verdade ou se ela gosta de dizer que detesta para eu não tirar foto dela, mas ela sempre acaba deixando. Eu peço uma vez, ela fala que não quer, aí eu peço a segunda e sempre na segunda ela deixa. Que ela acha que não é bonita, que ela não tem nada para mostrar, mas eu sempre acho as fotos dela muito incríveis, assim, e é uma pessoa que já viveu muito no terreiro, tem muita história, viu muita coisa acontecer, né? E é uma pessoa amabilíssima, maravilhosa, carinhosa, cuidadosa, tudo fantástico, assim. E quando ela vê as fotos que você tirou dela, ela fala o quê? Rapaz, ela fala o que na Bahia a gente chama de muxoxo, né? Fica assim, essa menina fica tirar foto. Mas quando ela não quer, tem dias que realmente ela não quer, e eu sei que ela não quer, aí eu não tiro. Eu realmente sei que ela tá empombada mesmo, não quer tirar foto, tá chateada, aí eu não tiro. Aí mais uma de Mamão. Aqui foi a festa da fogueira de Xangô, onde a gente faz... É uma festa que acontece em junho, né? Em junho. Mas que não sei se nesse ano a gente vai ter, por conta da pandemia, então todas as festas estão suspensas no terreiro, por motivo de aglomeração. A gente temos muitos mais velhos na casa, em idade também de cargo, então não é uma medida segura fazer celebrações lá nesse período. Então, por enquanto, o que a gente sabe é que devemos aguardar um pouco mais para as próximas festas. Esse aqui é o meu pai Duda. Dofona de Ogum, Ogan Arielson e Biscoito, que logicamente é o cachorro, né?
E aqui eles estavam, na verdade, Dofona estava fazendo trança no cabelo de Ariel. É uma coisa que sempre está presente muito nas fotos de Candomblé, principalmente naquela seção documentais, é o cuidado, né? É o afeto. E quando você entra num terreiro de Candomblé, quando você faz parte de uma comunidade, você não tem hierarquia social, você não tem classe econômica, você perde todo o prestígio, se você tiver, né, da porteira para fora, você é apenas uma pessoa como outra qualquer. Então, o Candomblé me deu a oportunidade de conviver, de viver, na verdade, com pessoas que são muito diferentes de mim em muitos aspectos, né? Eu, do alto também do meu privilégio, de morar em Salvador, morar numa capital, de ter tido acesso, ainda que de formas mais difíceis na educação e tudo mais, ter acesso a realidades e questões que são tão diferentes de mim, né? Então, o Candomblé, ele também me ensinou a perceber aquilo que é diferente, né? Ou que eu via como diferente, porque lá você é apenas um filho de santo. Você não é fotógrafo, você não é médico, você não é doutor, você não é nada. Nada no sentido de dizer, de se despedir de tudo isso. Você é um filho de santo. Dorme no chão como qualquer um, lava prato como qualquer um, às vezes fugindo, mas tem que lavar, e faz tudo que qualquer outra pessoa faria, né? Então é um ambiente que é sempre permeado de afeto, de cuidado, de amor, né? Essa foto foi tirada numa oficina de ritmo que a gente fez lá, né? No intuito de aproximar a comunidade. Apesar de Cachoeira ser uma cidade que tem muitos terreiros de candomblé, muitas pessoas são muito preconceituosas, né? Então, fizemos um edital onde foi oferecida uma oficina de ritmos que oferecia, né? Na verdade, que as pessoas aprendessem a tocar mesmo atabaques, tocar gongue e tudo mais. Claro que não são os instrumentos que a gente utiliza no xirês, né? Xirês é o evento que a gente faz principal do candomblé, onde existe, na verdade, o convite para, né, a presença dos orixás. Mas foi uma forma de buscar também aproximar a comunidade do próprio candomblé, né? Dona Eliana, na verdade, se ela ouvir falando isso, ela me dá um grito. Dona Eliana de Oiá. Aqui é Cadibia, preparando o que vai ser o almoço da gente, né? E sempre tem muita cor, tem muita diversidade de textura. Aí eu gosto muito de tentar expressar isso em algumas fotos. Essa acho que é uma das fotos mais coloridas que eu tenho, assim, que eu mantenho mais a cor. Essa é uma das poucas fotos que eu tenho de uma festa de Iemanjá. Tenho pouquíssimas fotos. E aí, quando eu autorizada a sair para beber água, eu pegava a câmera, né, minha câmera que estava com outra pessoa, e tirava alguma foto. Eu lembro que essa foi uma das fotos que eu tirei, porque eu achei muito hipnotizante, né, o formato muito similar de todos os braços. E esse é o cortejo de Iemanjá, né, que a gente sai do terreiro a pé. O nosso terreiro fica numa comunidade rural, em Terra Vermelha. Descemos toda a ladeira lá do Terra Vermelha, passamos pelo centro tudo andando, não lembro quantos quilômetros são, mas é muito chão, né? Algumas pessoas descem descalças, outras pessoas descem calçadas, mas é muito cansativo. Você chega lá arrasada, morta. Que é Ked Clara, na oficina que a gente teve, ela estava na roda de coco que a gente fez lá, enquanto estava vendo também a oficina de ritmos. O Gandezinho, esse homem já viu muita coisa acontecer no terreiro, já fez muita coisa acontecer, é uma das autoridades assim mais respeitadas dentro do nosso terreiro, né? É o cara que, se fizer uma conta para você, uma guia para você, você se sente a pessoa mais especial do mundo. Ele estava fazendo aqui alguma conta para alguém, não me lembro quem. Então ele tem todo um método, todo um modo de fazer, né, que tem que ser dessa forma. É assim que se faz, né? É um dos mais velhos que a gente tem lá e é uma pessoa muito amada por todos. Aqui é o Galvinho, meu irmão, também é amigo de Guga, a gente se conhece do mesmo bairro lá de que há mais de 25 anos. E aqui sim é uma dupla exposição que eu aprendi depois de um tempo fazer. Dofona de Ogum e Ogan Arielson também foi no mesmo lugar que foi feita aquela primeira foto, mas aqui eles estavam
uma posição de corpo diferente, né? Também com uma expressão diferente. O Gandezinho. Arielle, ainda brincando lá, aqui ela já não estava mais sorrindo, ela já está mais parecida com o que ela é normalmente, que é bem séria, assim, ela é de, tem onde se sabe, né? Aliás, não posso falar o orixá dela. Mas ela é muito séria que ela já estava mais presente, assim, dentro da sua personalidade. E aqui são as irmãs da Boa Morte, que o nosso terreiro passou por um momento de ter sido invadido, assim, né? A gente teve muitos problemas em relação à terra. É um terreiro que é secular, tem muitos, muitos anos. Acho que é de 1813, terreiro fundado por Mãe Judite, escravizada, né? E que fundou em Cachoeira o nosso terreiro. E essa reunião nós fizemos para unir forças, na verdade, né, para tomar algumas medidas que pudessem proteger o nosso território, né, mais uma vez, né, na tentativa de assalto, né, por algumas empresas, corporações, né, então tentaram invadir o terreiro, alegando que eram donos da terra, uma terra que a gente tem, na verdade, escritura e tudo mais. Então foi um momento que a gente também conseguiu reunir essas pessoas que são também grandes entidades aí do candomblé baiano. Oficina de ritmos, onde nesse dia as mulheres puderam tocar os atabaques. Mulher não pode tocar o atabaque no candomblé, pelo menos até onde eu sei. Se tiver algum que pode, eu não conheço. E aqui nessa oficina foi permitido que as mulheres tocassem os atabaques e que ensinassem. Aqui é uma mãe, na verdade, ensinando para a filha, né, a tocar um atabaque. Nessa oficina também tinha um rapaz que ele era surdo e mudo, né, e ele tocou atabaque. Ele tocou. E a forma que ele se relacionou com o atabaque foi uma forma de pulsação. Ele disse que não conseguia realmente ouvir o que ele estava fazendo, mas ele conseguia perceber as fotos através do tocar no couro. Arielle. Aqui é a minha irmã de Santo Dan, que estava na roda nesse momento aqui, dançando coco também, enquanto os nossos orgãs tocavam. Então foi um momento que eu estava abaixada e vi que ela estava dançando e esperei o momento da saia dela ficar como um balão. E eu consegui pegar, isso realmente aconteceu, e eu consegui pegar essa foto aqui. Linda. Eu fiquei esperando um tempão essa foto. Falei, será que vai acontecer? Será, meu Deus, que vai? E aconteceu. Dona Eliana de Oiá. Essa foto é iluminação natural. Na verdade, todas as minhas fotos são de iluminação natural. Aqui é uma das nossas mais velhas. Na verdade, ela não faz parte do terreiro. Ela é parente do nosso pai de santo. E ela estava olhando nesse momento aqui os mais novos tocando os atabaques, né? E eu não sei o que quer dizer esse olhar. Não sei se ela está gostando, não sei se ela não gostou. Mas acho que ela está bem reflexiva. Essa aqui é ela, né? Então, elas estavam contemplando as pessoas, né, tocarem, na verdade, os alunos tocarem os atabaques na oficina de ritmos. Eita, travou aqui. E essa aqui é outra... Eita. Essa aqui é outra perspectiva da foto, né? Onde os mais velhos observam os mais novos. Porque no candomblé a gente fala que as pessoas mais velhas de cargo, mais velhas de candomblé, a gente sempre se refere como os mais velhos, né? E os mais novos são as pessoas que acabam chegando, que são abiãs. Abiãs são as pessoas que entram mais recentemente, passam pelos ritos iniciais do candomblé. Então aqui são os mais velhos, né, observando, né, o que é a renovação do próprio candomblé, né, que é a chegada daqueles que serão mais velhos um dia. Oganei e a Kedifá. O Regi, Oi. Raquel tá perguntando se não tem foto de seu Matheus.
Rapaz, eu tenho foto de seu Mateus, mas não tenho retratando ele. Tenho foto de reunião, assim, que a gente fez lá. Tenho foto, mas não, assim, documentar o que eu fiz dele, inclusive. Mas ainda vou tirar, porque seu Mateus, ele frequenta o nosso terreiro, né? Ele é um dos filhos da casa, de coração da casa, assim, não sei onde ele é feito e tudo mais, mas ele é um frequentador muito assíduo da nossa casa. Então, ele sempre está por lá, em alguma festa, em algum evento, alguma reunião, e ele é uma entidade, né, musical. A voz de Obaluaê, assim, o cara fala, tudo estremece. O Gandezinho, né, olhando também aqui os mais novos aprontarem alguma coisa. E aqui a nossa saída para Iemanjá, que nesse ano aconteceu às 3 da manhã, né? Aqui são Ked Paloma e Arielle. Ogan Arielson. Essa foto aqui eu fiz acidentalmente, eu não estava... eu fiz ela numa velocidade muito baixa. Queria ter feito numa velocidade que pudesse congelar, só que depois vendo o resultado eu gostei muito, porque tem até um pouco a ver com o aspecto de transe do próprio candomblé, né? Que tem um pouco de algo onírico, mas eu gostei, porque o som do atabaque, ele é hipnotizante, né? Para quem é do candomblé, para quem não é também. Então, quem ouve um atabaque sente alguma coisa, né? Pode só se sentir feliz, mas sente alguma coisa. Então, eu acho que é uma foto que eu tentei traduzir um pouco disso. A gente começou antes, né? Mas é só pra eu Pode, falar já mais tá uma acabando vez. já. Não, é só uma pergunta minha, tipo assim, que a gente conversou e eu... Não, acho de boa. Tá muito gostoso. Você pensa, tipo, juntar essas fotos, fazer um livro, fotolivro, uma fanzine, né? Porque são fotos com uma composição incrível, né? E que conseguem transmitir a mensagem. Essa eu nunca pensei, não. Nunca pensei em fazer. Quando você falou que eu parei para pensar assim, pô, será que dá para fazer isso? Será que é bacana? Mas eu acho que é válido, assim, até com um documento mesmo do próprio terreiro em relação à sua história, né? Hoje a gente está falando dessas crianças que daqui a 1 ano ou 10 vão ser as lideranças de um terreiro. É um terreiro que é muito familiar. Então, o terreiro foi fundado por Mãe Judite, depois passou por outras pessoas, né? Mas falando daquele que é mais próximo de mim. Ked Paloma, por exemplo, ela é sobrinha de Pai Duda, que é o meu pai de santo, né? E ela é prima de Arielle. Então, é uma relação muito familiar no terreiro. Não é um terreiro que tem, assim, muitas ramificações para fora. Tem para fora, mas é essencialmente familiar. Então, eu acho que é válido do ponto de vista de você resguardar, né, uma história e deixar um legado, né, para essas pessoas do terreiro como um documento, né, visual de uma história. Então, eu passei a pensar nisso agora que, quando você falou a primeira vez isso comigo. Esse que é o carinho. Eu vou pensar. Ked Clara também, essa foto, para mim, não está aparecendo com muita qualidade aqui na apresentação, mas é uma foto que eu só percebi também depois que eu tirei e depois que eu descarreguei a câmera, que justamente tem uma divisão aqui entre o amarelo e o verde, né? E a sombra cortando. Então, ela meio que representa essa transição entre as cores. Eu achei bonito isso. Então, só descobri isso depois mesmo que eu descarreguei. Falei, olha, que foto bonita. Aliás, para mim, né? Eu gostei. E aqui, a cerimônia, a gente sai do terreiro, desce toda a ladeira, né? Eu não sei quantos quilômetros, mas são muitos, pelo menos, para quem desce descalço é muito. E a gente vai para a cidade, né? E a gente vai para a Pedra da Baleia, né? A gente pega um barco lá e vamos para a Pedra da Baleia, que na verdade é uma espécie de torre que tem no próprio rio ali que divide São Félix com Cachoeira. E lá que a gente leva, né, os presentes para Iemanjá. Então, aqui é uma foto que eu consegui tirar de dentro do barco, né? Uma das pouquíssimas, eu acho que essa é a única foto assim que deu para entender alguma coisa, porque estava muito escura, essa lente era uma 1.4. Então, agora tinha uma coisa, aconteceu uma coisa muito legal nessa noite, que foi o fato seguinte: a gente saiu do terreiro, né? Fomos da casa até o cais, e aí do nada, assim, cara, brotou uns 6 fotógrafos assim, do caminho, do nada, entraram no barco, assim. Até aí tudo bem, né? Não tem mesquinharia com isso, em entrar, em acompanhar o cortejo e tudo mais. Só que o que acontece é que essas pessoas que entraram no barco, elas começaram a fotografar, né, as pessoas que estavam viradas no santo. E é uma coisa que nem a gente da casa
fotografa, né? A gente, porque lá no terreiro tem também Vinícius Xavier, que é meu irmão de santo e também é fotógrafo. Então, foi muito desconfortável, porque a gente tinha que falar com as pessoas que não pode fotografar. As pessoas não devem ser fotografadas nessa circunstância. E, assim, só depois de muita insistência é que eles paravam de fotografar, né? E entendiam que realmente não era para fotografar ali. Então, foi uma coisa um pouco chata de se acontecer, né? Porque aí é que estão os limites da fotografia, né? Principalmente de candomblé, para os terreiros de candomblé que não gostam e que não permitem, né? De você entender quais são os momentos e os lugares onde você deve fotografar, o que você deve mostrar, e principalmente coisas que você precisa ser permitido mostrar. Não é assim, né? Você chegar, tirar foto de uma pessoa que está lá virada no orixá e tudo bem, postar em algum lugar, levar para algum lugar sem nenhum tipo de responsabilidade ou, né, autoridade ou liberação quanto a isso. Que a Vanessa, isso aqui já é depois da cerimônia, né? É nossa irmã de santo também. E essa aqui é a última foto, porque hoje é segunda-feira e a gente tem que pedir caminhos abertos para Exu, né? Então essa foto aqui é de Eked Josi. No momento que eu tirei a foto dela, o galo atravessou a foto e parou bem no lugar onde ela estava, né? Então eu fiz a composição sem ele, mas na hora que eu fazer a foto ele atravessou e ele parou justamente nela, né? E Josi é uma pessoa de muita representatividade no nosso terreiro, é também a nossa mestra do maracatu, né? E existe pouco espaço para coincidência, né? Na nossa vida, principalmente no candomblé. Então é uma fotografia que diz muito, né? Para a gente, né? E que representa assim a bênção, né? Entendemos como uma bênção de Exu para abrir os caminhos, né? E para pedir passagem para o que tiver que vir. Então é isso, minha gente. Eu finalizei aqui as fotos e botei por último uma frase que eu gosto muito de Graciela Iturbide, né? Que a câmera é um meio de conhecer a cultura e os costumes de cada lugar. Então a câmera ela tem que ser só eu entendo, na verdade, né? Eu entendo a câmera como uma ferramenta para conhecer a minha história, para conhecer a história das pessoas e para me aproximar das pessoas. E através disso aí eu consegui até parar de tirar mais fotos de costas, né? Tirar foto das pessoas de costas e tudo mais. Eu passei a encarar mais as pessoas porque eu passei a me aproximar mais. Eu passei a ter menos medo de estabelecer diálogos e passei a me interessar mais pelas pessoas que eu fotografo, né? E pelas histórias que elas podem me contar através de um gesto, através de um olhar, através de um toque, através de uma palavra, através de tudo. É o poder da fotografia. Regi, suas fotos e você principalmente são encantadoras. Parabéns pelo trabalho, viu? Filha de Oxóssi, não é bem? Marjorie, ela tá passando mal assim, mas não é nada grave não. Ela pediu para te fazer uma pergunta há muito tempo, vou deixar anotado aqui. Dentro da festa popular, quem não conhece as religiões, como saber o que deve ou não ser fotografado? Perguntando. Você precisa perguntar o que você pode fazer e quando você deve fazer. Porque, assim, quem é do candomblé sabe que, por exemplo, uma matança, né, que é o que a gente chama a cerimônia inicial, que precede o xirê, que precede tudo mais que acontece dentro das cerimônias. A gente sabe que não pode fotografar, porque aquilo é uma oferenda para quem? Para Exu, né, que vai abrir os trabalhos, e é para algum, que pode ser para qualquer outro orixá que esteja presente para aquela festividade. Então, a gente sabe realmente que não deve fotografar. Mas tem coisas que até a gente do candomblé às vezes quer fotografar e é barrado, né? Não pode fotografar. Por exemplo, o herê mesmo eu não fotografo, porque eu tenho medo da minha máquina cair no chão. Porque o herê não gosta de ser fotografado, então eu não posso fotografar porque ela é um risco até para mim. Então eu tenho algumas fotos, né? Eu conversei com o meu pai de santo, tem essas fotos aqui e tal, o que é que eu faço? Ele, não, tudo bem, não faço nada. Então a melhor forma de saber o que você pode fazer, primeiro, é observar o espaço que você está, o que está acontecendo, o ritual que está acontecendo, né? Como as pessoas se comportam, se elas são convidativas, né, a você, através de um olhar, através de um gesto. E se você não souber, pergunte, eu posso fotografar isso? Isso pode ser fotografado? Eu posso ficar aqui? Né? Eu acho que é a forma mais educada e a forma que você pode representar o candomblé e as pessoas que você fotografa com
um respeito, né? Que é o que a gente minimamente deve às pessoas. Então, pergunte, né? Se você tirar alguma foto, a pessoa apague a foto. Uma foto, ela pode acontecer em outro momento, então, respeito com isso, apague. Se não era para ser, não era para ser, então, abra mão, é melhor. E assim, o candomblé, se você quer fotografar o candomblé e não conhece o candomblé, se aproxime do candomblé. Não vá para um candomblé pensando em fotografar, porque eu acho que, tirando pelo meu terreiro e pelas casas que eu conheço, ninguém vai deixar. Ninguém vai abrir a casa, uma porteira de uma casa para você fotografar sem saber quem você é. Então, se interesse pelo candomblé, né? Comece a ir para a festa em casa, ler sobre isso, né? Pergunte para o pai da casa, para a mãe da casa, se você pode documentar, o que é que ele pensa sobre isso, se já alguém faz isso. Então, faça isso de uma forma respeitosa, de uma forma autorizada e, principalmente, com um propósito, né? Você tem que também deixar alguma coisa a partir da sua fotografia. Então, você vai fotografar um terreiro e vai deixar o quê para o terreiro? Não estou falando de dinheiro, estou falando em retorno social. Né? Você pode fazer uma oficina, você pode documentar a casa está precisando de alguma coisa para tombamento. Então, procure também deixar para as pessoas, ou para o candomblé, o que quer que você fotografe, algo para essas pessoas, que as pessoas estão cedendo, né, aquilo que elas têm, que é uma imagem. E aí, tem muita gente que só tem a imagem na vida, né? Tem gente que não tem casa, não tem identidade, não tem dinheiro, não tem nada. Ele só tem a existência dele, né, e a imagem dele. Então, você tem que tratar isso com respeito também, né? Concordo. E você contou a história de Dona Fia. Por favor, Manu. Não, Regis, eu concordo com você realmente, até porque eu sou um bandista e no meu centro só pessoas purizadas, filhos da casa, que podem fotografar. E essas fotos, em momento nenhum, são divulgadas. Só quem tem acesso a essas fotos é o pai de santo, né? Então, o que é divulgado nas redes sociais são fotos de detalhes, não é? Não é de orixá, não é de entidade. Isso realmente não é permitido. E só são eles que são autorizados a fazer as fotos. Nem quem é, no caso, consulente também não tem direito nenhum, né? No caso, é vetado, proibido. E o que você falou, realmente, muitas pessoas, em festas, não digo festas populares, mas em terreiros candomblé, umbanda, acha que por ser fotógrafo pode levar sua câmera e fazer o que quer. Realmente tem que haver um pouco de respeito mesmo. Eu concordo plenamente com as suas palavras que você falou aí. Massa. Pode falar aí quem ia falar. Não, quem ia falar era eu, mas era bobagem. Era só eu ia fazer porque... uma pergunta. Por favor, então. Mas é de curiosidade, pode ir, Marcão. Não, eu queria falar com ela que ela conta a história de Dona Fia, que não gosta de ser fotografado e tal. Nós também. E Regi estava contando mais cedo, na verdade ontem, nem lembro mais que dia foi, para mim, para Rafa, que ela tem vergonha, mas eu tô achando que é também um papo de Dona Fia aí. Rapaz, não, velho. Eu fiquei tipo assim, oxe, tímida? Cadê? Rapaz, eu sou muito tímida, velho. O negócio é que eu finjo muito não ser, entendeu? E funciona. Eu pareço não ser. Se chama baratinha, né? Vai lá, Rafinha, pode perguntar. Só duas curiosidades, assim, tipo, qual é o seu equipamento e se você, tipo, você tá lendo o que por agora, assim? Porque eu sempre vejo no grupo que você fica dando um monte de indicação de leitura, de livros. Qual é a sua indicação de hoje? Rapaz, foi um livro que eu tava esperando chegar ansiosamente. Eu comprei há um mês e não tinha na Amazon, que é de Eder Chiodeto, que é Geração 00. E fala da nova fotografia brasileira, né? Eu acho o seguinte, eu acho que tem muita gente boa pra gente se espelhar na história da fotografia. Muitos, que todo mundo, né, conhece ou deveria conhecer para começar, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que também dar espaço para o que é novo, né? Tem muita gente nova fazendo muita coisa boa, né? E às vezes tem algumas citações que são só sobre pessoas que, claro, são grandes medalhões da fotografia nacional e mundial. E que
a gente precisa pensar nos nossos contemporâneos, né? Para as pessoas que estão na mesma época que nós, que possam nos ensinar. Então, eu estou lendo hoje Geração 00, a nova fotografia brasileira, de Éder Keodeto, que inclusive eu gosto muito como fotógrafo, mas gosto principalmente dele como curador. Eu acho que ele tem a capacidade de explicar coisas assim que não são vistas de cara assim na fotografia. Então eu aprendo muito com os livros dele, né? É o primeiro livro que eu conhecia ele através do Arte na Fotografia, né? E eu ficava muito impressionada que o cara via numa foto coisa que eu não conseguia ver em um sonho inteiro. Falei, cara, como é que o cara consegue pensar tanta coisa a partir de uma foto? Eu não consigo ser dessa forma. Então, me interessa muito pela forma que ele fala sobre fotografia, né? Sobre ensino sobre fotografia. Então, eu estou lendo isso mais recentemente. Eu terminei, o último livro de fotografia que eu terminei foi Outras Américas, de Sebastião Salgado, que foi o primeiro livro que ele fez, na verdade, quando ele começou, quando ele largou a carreira dele de economista para ser fotógrafo, né? Um grandíssimo fotógrafo. Teve outra pergunta, Rafinha? Esqueci. Sim, quais são os seus equipamentos? Tipo, qual é a sua câmera? Ah, tá. Eu comecei a fotografar com a T6i, a câmera que eu finalmente vendi. Não terminei nem de pagar, mas eu descobri o que era uma full frame. Não sabia nem o que era, na verdade, mas eu sabia que eu queria ter, né? Tipo uma criança mesmo assim. Falei, quero uma full frame e tal. Mas comprei uma 5D não, a 6D Mark II. Eu tenho só duas lentes. Eu tenho uma lente 50 1.4 e uma 24-70 Sigma. Mas a maioria das fotos que eu mostrei, principalmente de quando eu comecei a fotografar, a maioria foi uma 18-55, lente padrão da T6i, que inclusive eu acho que é uma das melhores coisas que eu aprendi, na verdade, foi me virar com o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para investir numa lente boa. Eu via que os fotógrafos, quando eu ia fotografar, tinham aquela lente grandona, assim, com anel vermelho e tal, que eu achava muito bonito, imaginava que aquilo era caro e possivelmente eu não ia ter dinheiro para comprar. E depois descobri que era a série L da Canon e tal. Mas o que me ensinou muito a fotografar foi uma lente muito limitada, porque eu tinha que executar com aquela lente 18-55, com abertura que eu acho que era, não lembro mais qual abertura. Eu tinha que fotografar com aquilo, porque era aquilo que eu tinha. 5.6, Régio, desculpa. 5.6, Paulinha. Então eu tinha que me virar com aquilo ali, porque é aquilo que eu tinha. Então não dava para comprar nada, porque eu não tinha nem quitado a câmera. Então eu falei, vou fotografar, vou aprender a fotografar com isso aqui. E aí foi, cara. Eu acho que a gente não deve se prender muito, apesar de eu ter uma câmera hoje que é boa, né, que é um full frame e tudo mais. Mas eu passei para ela depois de tipo assim, eu falei, cara, aqui eu já consegui aprender o que eu queria. Então eu vou brincar com outra coisa aqui. Depois que eu comprei ela, eu não fui demitido, já estava trabalhando, então não precisei pensar em vender a câmera. Mas é isso, velho, a gente não pode se pegar com equipamento, não. Eu também queria ter outras lentes, mas só tenho essas aqui. Então é com isso aqui que eu vou fazer o que eu quero. Boa. Massa. E chegou o momento, só que Paranhos hoje está com vergonha. Porque Cara, Paranhos, velho. Ele tá aí, mas está com vergonha. Todo mundo clama por você, Paranhos, Acho por errado favor. isso aí. Acho que Paranhos tem que ligar o microfone agora. Venha, Paranhos. Paranhos, desde charme, Paranhos. Chegue aí, fale de sua Paranhos foi meu palavra. colega de trabalho, inclusive, já. A gente se encontrou muito tempo depois fotografando. Gente. Tá com vergonha. Rafinha, acho que vai ficar para você, viu mesmo? Ok. Que responsabilidade. Ô, Regi. Você se lembra da Regi que você começou a fotografar lá antigamente, quando você comprou a câmera? O que você poderia dizer para ela? Quais são os conselhos que você daria para ela? Rapaz, faça tudo igual, velho. Eu acho que não. Tudo que a gente faz de errado e o que a gente faz de certo leva a gente para o lugar onde a gente deve estar. Então, tudo que eu fiz de errado, de lá para cá, serviu para o meu aprendizado, né? Tudo que eu fiz de certo, eu acho que fez com que eu conseguisse perceber a fotografia de outra forma. Então, eu acho que eu não me arrependo de nada e nem diria para ela fazer nada diferente do que ela fez, né? Compre a máquina mesmo sabendo que você vai ser demitida, porque talvez seja a melhor coisa que você fez nos últimos anos. Então, a única coisa que eu falei é compre a máquina. Você vai arrumar emprego, só. Nada é por acaso, né?
E como é que você Tá se certo. enxerga daqui a 5 anos? Na Fora fotografia, da né? pandemia. Válido. Eu gostaria de me ver como uma pessoa mais disciplinada. Eu acho que eu devo ser, gostaria de ser, e tenho uma batalha diária, todos os dias, para ser uma pessoa mais disciplinada, para ler mais, para editar mais fotos, para buscar nas fotos que eu não acho boas, alguma coisa, algum aprendizado, ou me perguntar, pô, será que essa foto é realmente ruim, ou você que quer um nível de maturidade de foto que você não tem nesse momento, né? Vou fazer 2 anos de fotografia em dezembro desse ano, então eu aprendi também a ter um pouco mais de paciência com minhas fotos, né? Não tenho ainda toda a paciência que eu gostaria, eu acho que a maioria das coisas que eu faço, eu realmente acho que não é bom, não é conversa, muitas coisas que eu posto, eu fico muito em dúvida antes de postar, muitas fotos que eu apresentei hoje eram fotos que eu falava, cara, isso aqui não é bom, porque eu acabo criticando muito o meu trabalho, né? E que é uma coisa muito ruim, eu acho que é a falta de paciência que a gente tem com o que a gente produz e com a nossa história também, né? Eu tenho quase nada, não tenho tempo nenhum de fotografia comparado a muita gente que está aqui na live. Então, eu acho que às vezes é um pouco de ansiedade da minha parte, um pouco de autocrítica exagerada, querer estar em um momento que eu não estou. Então, às vezes eu me liberto um pouco mais disso e posto fotos que eu acho que tem, ou o foco não está muito bom, ou que o tratamento não está muito bom, porque isso é parte do meu aprendizado, né? Então, eu gostaria de me ver daqui a uns anos como uma pessoa mais generosa comigo e mais disciplinada. Alguém tem uma pergunta? Tá de boa? Todo mundo aí? Então, Regi. O Rodrigão vai falar? Vou não. Aquele velho... Só agradecer, Regi, por esse momento e dizer que o trabalho dela é sensacional e realmente é muito inspirador. Também achei demais o Regi. Obrigada. Parabéns, Regi. É inspirador mesmo. Eu fico muito, muito feliz. Tipo, quando eu vejo fotógrafas, sabe, que tem esse impulso, essa vontade mesmo. E você, Raquel, a Melinha, sabe, acabam sendo um motor, assim, motivacional. Verdade. E acho que as dicas que ela falou do equipamento vale para todo mundo tem que escutar isso, principalmente quem está começando e está naquela ânsia de comprar equipamento novo, acho que deve comprar logo uma full frame, não, vai com calma que você vai chegar lá também. Não sei, um ano, né, como Regi, mas... Diga, Rodrigo. E se permita errar também, né? Se permita tirar foto desfocada, tirar foto tremida, tirar foto subexposta, superexposta, granulada. Exatamente. Enfim. Até porque uma foto errada pode causar uma impressão daquela que ela tirou do cara tocando o atabaque, né? Exato. Então, se permitir errar, com certeza vai fazer com que você acerte bastante. Existe foto eu errada? Eu acho que isso seja É isso. Não sei nem se existe foto errada. Não existe foto errada, né? Então é isso, gente. É que é uma foto errada, né? Difícil dizer Pois uma é. foto errada. A foto errada é aquela que não foi tirada. Pronto. Pô, Rodrigo, você tá demais. Rapaz, essa agora eu... Senti aqui. Regi, muito obrigado mais uma vez. Eu gostei que você venceu sua timidez, que você disse que tem. E timidez? Pra nós, nunca nem vi. Diz ela. E trouxe para nós essa experiência fantástica. Eu acho que foi uma fala de respeito de uma pessoa que tem muito ainda a trazer, né, pra gente, assim, e a gente vai esperar esses 5 anos aí, cheio de foto nova. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Regis, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu acho que já falei muito hoje. Na verdade, eu queria agradecer a todo mundo a presença, né? Porque já são 22 horas de uma segunda-feira, né? Então, uma pessoa para estar aqui tem que estar disposta mesmo. Então, obrigada a todos pela presença. Valeu, Regi. Valeu. Rodrigão vai cortar, né? Pra gente tirar foto. Vou cortar aqui. Encerrar. Valeu, galera.